Hum, Iniciando a gravação, acho que é isso. Legal. Bom, gente, um oi para todo mundo que está vendo a gente aí a partir de agora, desse momento, né? O meu nome, para quem não me conhece, é Vinícius, eu sou professor de clarineta da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a gente está aí numa série de bate-papos bastante informais com colegas clarinetistas, pessoas que a gente admira. Durante alguns episódios já fizemos isso aí, e hoje eu tenho uma tremenda satisfação de ter um grande, literalmente em vários sentidos, né, um grande clarinetista, um grande amigo, que eu felizmente já tive a oportunidade de fazer algumas coisas junto e tocar algumas vezes junto, que é o nosso grande amigo Ale Ribeiro. Grande Ale, como é que você está? E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo jóia? Tamo bem, tudo certinho, tudo tranquilo. Eu também gostaria muito de dizer que é um enorme prazer participar desse bate-papo com você aí. Eu já assisti alguns, então achei super legal, é super produtivo e válido, né? Até a Legal. gente andou falando sobre isso, né? A questão de compartilhar o conhecimento, experiência. Eu acho que estamos num momento bastante propício a isso, né? Abrir para essa generosidade aí, né? Desde a questão musical até a questão da vida, talvez isso pode, né? Vindo de quem for, pode ajudar, né? Quando a gente está aberto a receber essas informações, essas experiências, né? Então eu fico muito feliz em participar. Parabéns aí pelo projeto, legal demais. E é isso aí, estamos na área. Massa. Bom, eu que te agradeço, né? Na verdade, eu sempre começo agradecendo todo mundo, porque todo mundo aquarentenado em casa, e aí, de Pois repente, você é, tem a oportunidade de conversar com alguém, com um colega, sobre coisas que a gente curte pra caramba, é super legal, né? muito bom, com certeza. Então, cara, eu queria basicamente fazer uma trajetória parecida com o que eu fiz nos outros, que eu acho que tem funcionado bem, que todo mundo vê, né, o pessoal toca, a galera que a gente já conversou com o Erson Amorim, conversou com o Joel Barbosa, com a Paulinha Pires, com o Guilherme O Garbosa, Guilherme. lá no Rio Uhum. Grande do Sul, e ver essas pessoas, às vezes, puta, uma tremenda referência, e realmente são, né? Mas, às vezes, perde um pouco essa conexão com que todo mundo, na verdade, tem trajetórias muito semelhantes, às vezes, né? Existe Sim, um início que move a gente, que nem todo mundo presta muita atenção nisso, né? E eu sempre exato. começo os papos falando assim, ou perguntando, vamos dizer assim, por que clarineta? Música sempre foi Ah, uma presença na tua vida, assim? olha, foi. A música profissional não era presente, ser músico profissional. Eu descobri Aham, isso bem depois. Mas a música em si sempre foi muito presente por dois motivos bem claros para mim. Assim. Em primeiro lugar, que meu pai sempre foi uma pessoa muito eclética. Né? Ele era ex-bancário, ele era bancário, depois ele ficou ex-bancário, ele é um cozinheiro de mão cheia, então ele abriu um restaurante na época. E ele sempre, aos finais dos expedientes de domingo, eu me lembro muito bem, ele fazia um som, gosta de tomar uma cerveja, aquela coisa, restaurante fechava, ele punha o legal. som super alto e ficava ouvindo lá um som, e ele ouvia absolutamente tudo. Então ele punha desde Tião Carreiro até Camisa de Vênus, Mozart, depois voltava para Madonna, então ele ouvia muita coisa. E Uhum. aquilo, tinha épocas que a gente estava junto, ouvia junto, tinha época que a gente ouvia de fundo, sabe? Os irmãos estão brincando no quintal e tá ouvindo lá o som do pai e tal. Mas Legal. mais para frente eu percebi que aquilo me influenciou pela variedade e por ele ser muito eclético, né? Uhum. Então, mais para frente, quando a música chegou até mim e tal, eu percebi que isso foi uma grande importância. E a segunda, eu sou uma pessoa do interior de São Paulo, né? Sou de São Simão, que é próximo a Ribeirão Preto. É Tá. uma cidade bem pequena, mas ela é bem ali na Anhanguera, esses caminhos todos, né, que tem, né, passa Campinas, aí vai Limeira, né, Araras, tal, não sei o que, Porto Tá. Ferreira, então sentido a Ribeirão Preto, nessa região, assim, tem São Simão ali. E a minha família é uma família tradicional de folia de reis, então, do interior de São Paulo.
E eu faço parte da folia da Companhia dos Prudência, que é uma das folias de reis mais antigas do Brasil. Ela tem, eu acho que quase, tá beirando os 200 anos de existência. E ela é é paulista, né? Mas é na região de Cajuru, então ela permeia ali, faz divisa com região de Minas, então uma parte do interior bem, bem lá dentro, assim, né? Nas fazendas de café e tal. E, enfim, o meu avô, meu tio-avô, meu próprio pai, todos eles participavam da Folia de Reis, cada um de uma forma, né? Então, meu avô era o Fer, né? Que é aquele palhaço que veste, faz os versos e tal. Meu pai chegou a tocar violão, meu tio tocava bandolim e cavaquinho na folia. E aí eu tive dentro da minha casa, né? Então sempre tinha um cavaquinho, tinha um violão. Meu pai também gostava de cantar as modas do Tião Carreiro, Pardinho e todos esses sertanejos antigos, né? Bacana, que a gente curte assim, que fez a história. E aí teve uma fase que meu avô começou a ensinar eu e meu irmão. Então eu aprendi a cavaquinho e meu irmão violão. E ele ensinava exatamente essas modinhas sertanejas, que era música simples, né? Aqueles sambinhas sertanejos que tinha, né? Umas polquinhas com 2, 3 acordes. Mas aí a grande influência, que é a segunda influência, né? Além do perfil do meu pai como ouvinte de música, era que o meu avô sempre passava para mim e para o meu irmão uma ideia de que enquanto a gente estava com o instrumento a coisa era séria. Então, assim, por mais que a gente tocava música, as musiquinhas, ele ensinava as toadas de reis, mas em momento algum a gente brincava com o instrumento. Isso foi outra coisa que eu percebi bem depois. Então, sempre foi um respeito muito grande com o instrumento. Então, a gente às vezes brincava depois, brincava antes, ria. Às vezes meu avô era um cara divertido na época, assim, quando ele ensinava. Então, ele tocava umas músicas engraçadas no violão. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente morria de rir do que ele tocava. Nem lembro por quê, a música era engraçada. Mas com o instrumento na mão não era não brincava. Então a gente pegava, sentava lá com ele na cama, ele passava, ó, vamos tocar essa toadinha todo mundo. A gente tocava, acabou, guardou o instrumento e vai fazer o que quiser. Então, essa serenidade, né, essa cumplicidade com o instrumento, foi o que depois, isso com 6, 7 anos eu tinha. Com 7, 8 anos eu comecei a tocar na Folia de Reis, dos Prudentes. E aí eu tocava cavaquinho, eu sou canhoto, né? Então eu tocava cavaquinho de ponta cabeça. Eu não afinava ele do jeito certo. Eu tocava de ponta cabeça porque pegava o cavaquinho de todo mundo para tocar. Então eu tive ali o meu avô, meu tio-avô, que tocava bandolim, me ensinava também as toadinhas de reis. Eu tive um primo que até hoje é embaixador da Companhia de Reis, o Pedro Paulo, que daí ele também ensinou já uns passos mais avançados, a solar ali e tal, enfim. E aí eu, desde os meus 7 anos até hoje, eu toco do dia 1º ao dia 6 na Folia de Reis, no interior de São Paulo. Então, esse foi a minha raiz musical, assim, né? Esses dois lados. A questão da Folia de Reis como prático com a música ali, embora não sabia nome de acorde, nota, nada, mas era meu contato com o instrumento, e o meu pai com contato auditivo. E aí, quando eu fiz, acho que 8, 9 anos, já tinha uns 2 anos tocando na folia, o meu pai resolveu colocar a gente numa escola de música na cidade. Né? Ele era bancário, então ele tinha ali uma renda bacana. Eu lembro que a gente, naquela época, não tinha grana, assim. Mas a vida era muito barata, né? Então a gente morava numa pequena chácara, então a gente tava sempre tudo certo. Ia para a escola, meu pai trabalhava, aquela vida super tranquila. E aí ele colocou a gente numa escola de música, meu irmão de violão, eu de cavaquinho, ele inclusive foi de teclado para estudar teclado na época, tal. E aí começa a história. O dono da escola de música, que era particular, é o maestro Maurílio, chama. Ele também era maestro da banda de São Simão, da banda municipal. Então lá tinha uma banda dessas que empresta instrumento, né? Banda era marcial e banda de apresentação. Então tinha momentos que marchava, tinha momentos que era só para tocar aquele repertório antigo de filme, os dobrados, né? Temas de desenho e tal. E aí, numa das aulas, o maestro chegou para mim e falou, a gente, né, tem aqui um instrumento, você não quer entrar na banda? Eu também cuido da banda e tal. E aí eu fazia aula, era à noite, eu lembro que ele me deu uma requinta, ele falou, tem uma requinta e tal. Aí eu gostei, falei, acho que eu quero, preciso, né, perguntar pro meu pai. E é aquela fase, quando a gente é moleque, né, que sempre ia alguém na escola, compra aqui esse livrinho, aí você leva para casa, o pai dá aquela bronca, fala, não posso pagar, tem que pagar, não sei o quê.
Então eu fui para casa com a requinta debaixo do braço e cheguei e falei, ó, pai, tudo bem, se você não quiser, não tem problema. Mas o maestro falou se eu posso, que eu posso tocar na banda e tem esse instrumento sobrando aqui e tal, é de graça, não tem que pagar nada e tal. E o meu pai sempre me apoiou, tipo, meu pai, a minha família, na verdade, assim, né? Ele sempre, eu acho que depois a situação ficou um pouco mais complicada financeiramente, mas desde sempre eles sempre apoiaram no sentido de tipo, o que eu posso fazer é te, né, dar educação e o resto eu te apoio. Então eu lembro que eu quis ser jogador de futebol, ele me ajudava, me levava para treinar, queria ser padre, tinha uma época que eu queria estudar para padre, ele apoiou, vamos estudar, vai estudar. E aí, com a banda, ele falou a mesma coisa. Ele falou, tudo bem, tipo, aproveita, então você vai um pouco antes, faz a aula da banda e faz a aula de cavaquinho. Então, aí eu comecei. E eu sempre fui um ótimo aluno na escola, assim, modéstia à parte, eu sou o tradicional CDF, né? Aquele que mais quer tirar notas altas, eu ficava nervoso quando tinha prova, aquelas coisas. Então, eu sempre fui muito dedicado. E aí eu levei bem a sério, tanto o cavaquinho quanto... Até hoje eu consigo tocar uns chorinhos, 2 chorinhos no cavaquinho, porque que é daquela época, assim. Legal. E aí com a requinta foi a mesma coisa. Aí eu acho que, sei lá, acho que 2 anos depois, 1 ano depois, eu entrei na banda, tocando a requinta, com ele e tal, era uma banda bem pequenininha. E aí, não sei se com você foi assim, né? Nas bandas do interior, normalmente a requinta é um passo para você pegar a clarineta, né? Na cabeça do estudante, né? É tipo, para você começar, mas o ideal é chegar na clarineta, que parece. Opa. Naquela época parecia que a clarineta era o instrumento de verdade, a requinta era só, né, depois que eu fui também aprender e entender, enfim. Um passo, né? Um passo para. Exatamente. E aí porque lá não tinha essa coisa, né, do clarinetista tocar requinta. Ou o cara só toca requinta, só toca clarineta, não dá para ter 2 instrumentos. Então aí eu peguei apareceu uma clarineta, acho que era uma Júpiter, uma clarineta, já era, tinha, aliás não, foi uma Veril Fumê, lembra da Veril com aquele plástico fumê? Aí já era 17 chaves, mas era aquela Veril, falei, poxa, legal. Aí comecei a estudar, bom, enfim, com a mesma dedicação de escola, essa coisa de querer ser certinho e tal, eu fui indo muito bem e eu sempre tive uma facilidade com a questão rítmica, a questão musical, assim, nunca foi eu lembro que eu batucava nas coisas, eu brincava de fazer bateria com meu irmão, com meus primos, tal, então eu tinha uma coisa de ficar nesse ambiente, eu gostava de ficar nesse ambiente, então e aí meu primo entrou na banda, meu irmão entrou também, e a gente ficou aquele clima gostoso de banda, e vai ensaiar todo sábado, tal. E aí, ao lado do São Simão, tem uma cidade que chama Santa Rosa do Viterbo, que é uma cidade muito importante nessa questão de produção de cultural musical, porque é uma cidade que, desde a época, né, dessa banda, isso aí eu tô falando sei lá, 1896, 1895. Antes disso, né, 1980, 80 e poucos, Santa Rosa já tinha uma banda filarmônica que foi crescendo com o mesmo maestro. Ele cuidava das 2 bandas e através lembra da época do Pro Banda que tinha, né? Tinha aqueles concursos de banda. Aí tinha o Pro Banda que distribuía instrumentos. Então, esse maestro ele sempre foi muito engajado. E hoje Santa Rosa é uma cidade que tem 3 bandas filarmônicas grandes, completas, uma para criança, iniciante, um para intermediário, um para músicos mais avançados. De lá saíram muitos músicos bacanas, o Douglas Andrade, que é um baterista que mora aqui, o Rubinho Antunes, trompetista, que deu aula na Unicamp, não sei se dá ainda, mas a Simone Guimarães, que é uma cantora, parceira do Milton Nascimento, enfim. Então foi uma cidade muito, muito musical. E aí eu estava já um pouquinho avançado, já estava chegando nos 15 anos de idade, assim, e chegando nos 15 anos de idade, eu percebi. Aí o maestro falou: você tá indo bem, você não quer tocar em Santa Rosa também? Tipo, era assim, uma passagem de ônibus curtinha de R$2, a cidade é bem perto, são 10 quilômetros. Aí ele falou: eu venho aqui, a gente ensaia em São Simão, você vai comigo de carro, ensaia em Santa Rosa, você pega o ônibus e volta. E fez a proposta para mim, pro meu primo, pro meu irmão. E a gente topou, a gente falou: vamos sim e tal. Aí eu entrei na banda. Aí a banda de Santa Rosa era grande. Então era uma banda que participava de concurso, esses concursos paulista, nacional. Cheguei a participar de vários, assim, né, os em Tatuí. Lembro que a gente foi para Fartura. A banda viajava muito participando de concurso. E aí eu entrei como segundo clarinete. E
comecei a tocar. Aí eu fui meio gostando, falei, poxa, que massa. Fui desenvolvendo ali, estudando e tal. E aí Vocês tinham, desculpa, Lê, vocês tinham alguém que dava aula de instrumento específico? Então, na banda de São Simão era o próprio maestro, ele dava aula de tudo. Tá. Então, aí ele tinha 2 ajudantes, uma era a esposa dele e um outro professor que dava aula de metal, e a esposa dele, a Simone, me dava aula de clarinete, dava aula das madeiras, mas o maestro também, a gente tinha que passar com ele sempre corrigia algumas coisas ali e tal. Aí fui para Santa Rosa na mesma situação. E aí, a banda de Santa Rosa, como tinha, que é aí que vem a parte, né, que foi também uma chave bem importante. Como a banda tinha um pouco mais de dinheiro, tinha os projetos, uma vez por mês o maestro convidava alguns músicos. Então, convidava muitos músicos da Unicamp, que era mais próximo, alguns músicos da Orquestra de Ribeirão Preto, na época, para ir lá, para dar palestra. Então, sei lá, às vezes ia qualquer músico, tipo, qualquer instrumentista, mas falar sobre música, sobre leitura, sobre repertório e tal. E uma vez foi uma clarinetista de Ribeirão Preto, a Krista Helfenberger. Não sei se você conhece, ela é da Costa Rica, mas ela já está no Brasil há muitos anos, tal. Ela foi, deu uma palestra, eu fiquei super apaixonado, falei, nossa, que legal. E a minha professora, que era uma das coordenadoras ali, uma outra pessoa que dava aula lá, que é a irmã do Rubinho Antunes, inclusive, do trompete, a Angélica, ela me dava aula e ela fazia aula com a Crista, lá em Ribeirão Preto. Aí ela falou, não quer ir lá um dia assistir? Né? Você tá indo bem, você tá gostando, tal, você não quer assistir lá uma aula minha? É aula particular, tal. Eu falei, mas, pô, acho que eu não consigo fazer, né? Não tenho condições. Não, mas vamos assistir comigo. Aí eu fui assistir, aí eu fiquei, assim, doido, cara. Eu falei, nossa, bicho, porque era uma diferença muito grande, né? E super compreensível, né? Ali na banda, né? Você sabe muito bem, eles vão com o recurso que tem, ajuda do jeito que dá, dão o máximo, mas quando você pega uma pessoa especialista do instrumento, é outro papo, né? E aí eu vi, falando sobre paleta, sobre afinação, os métodos maravilhosos, eu falo, cara, que demais. E aí, nessa fase, a minha família estava passando um problema financeiro muito grande. Meu pai saiu, teve uma coisa, né? O Banespa, ele era do Banespa, aí teve aquele DPV, que era demissão voluntária, porque ia mudar para Santander. Naquela fase, ele teve que sair, aí o negócio do restaurante não deu certo, teve um problema sério de depressão, e a gente teve que, os filhos teve que segurar a onda, trabalhar, né, de alguma maneira. Então a gente trabalhou, eu trabalhei na horta que a gente tinha em casa, eu e meu irmão, e a gente segurava ali, tipo, né, ia para a escola, trabalhava de tarde, descansava, estudava à noite, enfim. Foi uma vida cansada, assim, tipo, não teve uma adolescência de sair, de curtir e tal. A gente sempre trabalhou, mas também não foi nada sofrido. Foi uma coisa que eu aprendi desde sempre. Então, eu sempre aprendi, sei lá, desde os 8 anos, eu acho que eu que compro minhas coisas, meus doces, comprava minhas camisetas. Então, não, foi uma coisa que eu acostumei a ser assim. E aí a gente foi, aí chegou nessa fase, eu falei, puxa, eu queria fazer aula com ela. Aí eu fui falar com meu pai, falei, se poderia me ajudar? Ele falou, meu, tá difícil, sei lá, eu posso te ajudar com um pouco, e aí você contribui com outro pouco, com tanto que você ganhar na horta e tal. Aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a fazer aula com ela. E aí as primeiras aulas, isso aí foi o quê? Eu já tinha 15 anos, eu acho, assim, 14 para 15, que foi quando ela me mostrou o lado profissional da música. Então ela que me mostrou, né, tipo, você pode tocar numa orquestra, você pode ganhar dinheiro, você pode, né, ter a sua família, um trabalho, ser músico. Foi a partir dela que eu entendi falei, nossa, esse é um outro universo. Tem tem faculdade de música, faculdade de clarinete. Então ela me mostrou tudo isso. E aí eu ingressei aí num longo ano com ela, fazendo aula, e em meados de, sei lá, quando eu tinha meus 15 anos, né, já estava chegando no final do colegial quase, né, primeiro colegial, indo para o segundo, eu decidi, falei, eu vou ser músico, vou querer estudar clarinete. E aí eu tocava percussão na banda de Santa Rosa, eu tinha um parceiro engraçado, que hoje ele é baterista, né, um grande baterista, mas na época ele tocava violão e cantava em barzinho, e eu tocava percussão acompanhando ele. Então a gente ganhava uma grana tocando nos bares, né, eu cheguei a tocar até na Unicamp uma época com o Rubinho, tipo, muito percussão. E aí a gente tocava nos bares, em evento, clube, balada, ganhava um dinheirinho ali noturno. E aí eu trabalhava na horta
mais tarde eu comecei a dar aula na banda de Santa Rosa, porque eu estava fazendo aula com a Cris, fui contratado, então, pô, surgiu uma renda, mas eu já estava chegando aos 17 anos, né? Então, aí, nessa fase também, aí, que foi uma outra coisa que aconteceu, né? A gente, aquela dificuldade financeira, aí piorou um pouquinho ainda para ajudar, aí meu irmão foi trabalhar na roça, assim, tipo, para segurar a onda, eu continuei ali dando aula, correndo, e aí aí eu não tinha mais condições de pagar a aula particular. Falei, putz, vou ter que abrir mão. Comecei a estudar à noite, sabe aquela coisa para trabalhar de dia e tal. Mudei meu estudo. E aí eu fui falar com essa professora, com a Crista, né? Eu falei, Crista, putz, caramba, eu estava super decidido, mas eu acho que vou ter que parar porque eu não consigo te pagar mais, não tem condições. Infelizmente, eu pretendo continuar tocando e tal. E aí ela falou, mas você quer fazer uma faculdade de música, assim? Você quer ser músico? Eu falei, eu quero, acho que eu tô super afim. Aí ela falou, então eu te dou aula de graça, te dou aula até, e quando você tiver um dinheiro, você me paga, e se não tiver, você não paga. E aí aí acabou, né? Aí você fala, puxa, agora, porque eu ia na casa dela, então eu não ia na sede da orquestra, não, ia na casa dela, eu chegava de manhã, ela me dava café da manhã, tomava café com ela, aí ela me dava aula de tudo. Então ela me deu aula de história da música, de história da arte, deu Olha que legal. aula de inglês para poder traduzir texto, não sei o quê, aula de solfejo, de clarineta. E aí ela trabalhou comigo durante um ano, esse esquema, assim, um ano, um pouquinho, talvez um pouco menos, tal, mas foi onde deu aquela fortalecida, assim. Aí eu me dediquei completamente, já estava no terceiro colegial, aí prestei o vestibular, prestei para a USP, que eu queria fazer aula com Montanha, na verdade, prestei para a Unicamp, que quem estava, acho que era o Edmilson que deu aula aí, eu acho, o Nivaldo, talvez o Nivaldo. Eu não lembro. Eu acho que era o Nivaldo que estava dando aula na Unicamp na época, e o Sérgio Burgani na Unesp. Aí eu prestei para as três, aí eu passei na primeira fase, eu não passei na Unicamp nem na USP, passei na Unesp. Primeira fase, segunda fase, fiz a prova e entrei na faculdade. E aí já era o ano de 2000. Então foi a partir daí, aí eu tive que vir para São Paulo, resolver trazer toda a minha vida para cá. E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver meu trabalho como músico e viver única, exclusivamente da música, Da trabalhando música. com a música. Então, e essa tua relação, quando você começa a tocar, a clarineta foi uma relação fácil para você? Então, eu lembro que é Coisa assim, de palheta, boquilha. Então, eu lembro que eu fiquei, talvez por conta de começar na banda e tal, eu não fiquei muito tempo sem noção nenhuma. Eu só fui ter noção de equipamento, né, quando eu comecei a fazer aula particular com a Crista. E aí foi meio que um recomeço. Então, aí eu percebi a importância desses materiais quando você está começando a estudar. O tanto de tempo que você ganha quando você se preocupa um pouco com isso no começo dos estudos. Porque eu tive que mudar a paleta, tive que me preocupar com a boquilha, a abraçadeira, a regulagem do instrumento, que estava toda diferente e tal. Então, Mas a tua, por exemplo, digo assim, além da questão do material, a tua relação com o instrumento, com o instrumento. você teve uma balançada aí quando você vai estudar com ela, ou rolou de boa, assim, você continuou e... Não, eu tive uma balançada. A minha relação com o instrumento chegou a quase terminar, assim, no sentido de tipo, pô, tá muito difícil. Eu acho que não sei se eu curto mesmo, assim. Eu acho que eu não curto. Eu acho que o que conseguiu ultrapassar essa barreira foi ela, como uma ótima professora. Então, a importância da didática, dela conseguir desenvolver em mim aquela paciência famosa do começo de todo mundo que estuda clarineta, né? Não sai som, guincha, não afina, não toca música nenhuma. Então, ela teve uma didática muito especial e exatamente, ajudou muito isso. E eu acho que essa coisa de eu querer ser bom aluno, né? Então eu falo, eu preciso aprender. Tipo, semana que vem eu tenho que entregar esse exercício aqui. Então eu estudei muito. Então chega uma conclusão, né? Que foi difícil. Eu acho que assim, no momento que eu tinha um clarinete, aí meu pai, né? Uma época lá, eu consegui comprar um buffet, um Greenline em Leme, quando o Daniel Tamborim trabalhava em Leme ainda. Aí eu comprei o meu clarinete lá, que era um clarinete usado, mas razoável, assim. Quando eu tava com ele na mão, uma boquilha normal, uma paleta compradinha, bonitinha e tal, e aí eu não conseguia tocar direito, foi onde eu falei, cara, eu acho que
não curto esse instrumento. Acho que não vai ser, não rolou aquela paixão, aquela facilidade à primeira vista, assim. Mas aí ela me ajudou muito a interagir com isso, a entender isso. E eu também, eu gostava muito, eu gosto muito de estudar. Então eu gostava muito de estudar, assim, de tocar. Então eu ficava lá estudando pra caramba para poder ultrapassar aquela fase. Eu lembro quando eu comecei a fazer aula, minha mãe falou, meu, parece que você desaprendeu. Tipo, você entrou, você estava tocando e agora parece que você não está conseguindo tocar mais nada. E eu lembro que eu falei, nossa, é verdade, bicho. Será que aprendi tudo errado? Ou o que está acontecendo? Sim. Então eu teve uma fase ruim até entender isso. Claro. Mas aí depois, o que aconteceu? Quando eu decidi ser músico mesmo com ela, aí parece que eu me encantei. Aí eu falei, poxa, eu quero esse instrumento mesmo. Não consigo me ver tocando outra coisa, a não ser clarinete. Aí a partir daí, que eu acho que foi quando a carreira falou, né, veio na cabeça, falou, ó, agora você está crescendo, você vai ter que trabalhar com isso aí. E aí eu entrei nesse mundo e rolou uma paixão mesmo, né? Aí você fala, legal. Poxa, né, entra no mundo da música, aí você conhece tudo e aí começa a ter várias coisas que te atraem, né? O instrumento em especial, o som, as outras pessoas, referências, gravações, então, aí começou todo esse trabalho. Legal. Você foi estudar com o Serginho na Unesp, né? Mas você acabou estudando com Montanha também, né? Também, eu tive a sorte de ter os dois professores, assim, né? Eu comecei na Unesp em 2000, né? O curso era de 2000 a 2004, né? Bacharelado, 4 anos. E aí em 2002 o Serginho teve que pedir licença, e aí quem foi cobrir ele foi Montanha. E eu Montanha ficou os outros 2 anos dando aula no lugar do Serginho. Então eu fiz 2 anos com o Serginho e 2 anos com Montanha. Embora eu não tenha terminado, né? Eu não me graduei, porque aí veio, tem mais assunto aí já para te contar, mas acabou que eu não me graduei porque eu fui para outro caminho realmente, né? A faculdade é uma faculdade de música erudita, de música clássica. Eu tive desavenças com o professor, com questões ideológicas, e eu já estava ali fascinado pela música popular e eu não consegui terminar, assim, me arrependo até hoje, não é nenhuma glória, mas talvez eu não teria seguido o caminho do jeito que eu segui com a música popular, tão intenso, assim, né, que eu tive. Então, talvez tenha sido o momento realmente de ter parado. Eu acho que eu entrei muito novo, né, na faculdade. Quando você entra na faculdade depois do terceiro colegial, você fica ali uns 2 anos achando ainda que é colegial, né? Você fica colando na prova da faculdade, você fica, né, tipo... Então eu percebi que se eu entrasse com 25, 30 anos na faculdade, eu acho que eu ia aproveitar muito mais de todos os professores. Não ia ter aquela coisa de briga com o professor, discutir, de não gostar do professor, que eram coisas, né, de adolescência ainda, de você não ter uma maturidade. Então eu acho que isso me tirou um pouquinho, mas enfim, eu não reclamo. Eu acho que também deu certo do jeito que eu fiz. Eu ainda pretendo me graduar de alguma forma para ter diploma, para poder estender aí as possibilidades e o conhecimento também. Mas, enfim, eu não terminei, mas cheguei a fazer aula com os dois. Foi muito legal, porque cada um, né, você conhece bem, o Serginho, cada um tem um jeito super diferente, né? O Montanha, eu acho que fez aula com o Serginho no começo, antes dele ir para a Holanda. Eles têm uma conexão muito, muito bonita, mas cada um seguindo um estilo completamente diferente. Então, foi muito legal que o Serginho, na questão interpretativa, de resolução de problemas, olhando para um lado musical, assim, né, o Serginho abriu muito a minha cabeça em relação a isso, né? Entender, né, umas coisas que até hoje muita gente não entende. Que lugar que está a música ali, a harmonia, né? Onde que está um período de tensão, onde que está resolvendo, onde que está expandindo. Então o Serginho me ajudou muito nessa percepção, e claro, com técnica também e tal. E o Montanha eu sempre falo que foi meio martelinho de ouro, porque o Montanha era mais bravo, né? A gente brinca com ele fala, não fala mais isso, tal, mas ele era bravo pra caramba. E ao mesmo tempo que ele era bravo, e como ele era um baita músico, baita professor também, e eu tinha essa coisa de ficar estudando, de, né, tipo, tem que resolver. Então ele chegava ali, corrigia os problemas, e aí então ele foi meio que martelinho de ouro, assim, falou, sua embocadura tá ruim. Então não tinha aquela coisa, vamos melhorar. Não, tá ruim. Então a gente vai ter que melhorar. Então ele aí já vinha
com aquele tratamento meio... Na verdade, não é nem duro, mas é uma coisa mais focada ali. Tipo, ó, você não vai sair daqui se não melhorar isso aí. Mais Bem, assertivo, né? Assim. bem, Tá. exatamente, bem direcional com isso. Então eu Uhum. sinto que assim, ele me ajudou em muitas coisas, muitos problemas que eu tinha, assim. Eu lembro de momentos da aula, sabe? Momentos que ele estava mais exaltado, por exemplo, mas que foi uma coisa que fala, meu, entendi, bicho, o que o cara quis dizer. Sabe? Aquela Uhum. coisa que você fala, pô, aí você ele te passa o exercício, você não estuda direito, ele dá uma bronca, aí você entende, você estuda e você vê o resultado. Então, quer dizer, Claro, em 2 semanas aconteceram coisas, né? Eu falo, legal. porra, que interessante. Então eu sempre falo, ele foi meio que o martelinho de ouro, ele corrigiu minha embocadura, corrigiu a posição dos dedos, até postura de corpo, ele comentava. Eu era muito magro, então eu tinha uma embocadura mais apertada, eu era meio mais fechado, assim, então ele ajudou a abrir. Então, Legal. foi o cara que, como eu estava no último ano de clarineta, né? Foi ele que me deu um aval, assim, para eu seguir na música popular, né? Eu acho que eu já, não sei se eu comentei, mas eu sempre, é uma história que eu gosto muito de falar, porque eu acho que acontece com muitos clarinetistas, estudantes, Uhum. até pessoal que já é profissional, é você decidir para onde você vai em determinada fase dos seus estudos, né? Da sua vida Verdade. musical. Você fala, pô, eu gosto de música popular, eu gosto de jazz, gosto de choro, mas, putz, eu gosto de música erudita, tem orquestra, eu estou estudando na faculdade, tem que prestar banda, né? Tem as corporações, né? Dar aula, dar aula numa faculdade quando eu crescer, o que eu faço, né? A incerteza da música popular e, ao mesmo tempo, o prazer que se tem, a certeza financeira da música erudita, e, ao mesmo tempo, tem umas músicas, os maestros chatos, que rola o estresse. O que eu Opa. faço? Isso acontece no momento que você está no 4º ano de faculdade, e eu era, modéstia à parte, eu tocava bem. Então eu estava de suplente na banda do estado, sabe? Já estava tocando na banda jovem, fazendo Uhum. teste para Jazz Sinfônica, a banda de Diadema, as corporações que tinha aqui, que tem atividade, estava ali junto com a molecada que estava na mesma fase, né? Tipo, lógico que tinha sempre uns mais para frente, que era quem às vezes animava a gente a fazer, e eu Claro. estava ali. E aí, só que ao mesmo tempo eu estava vivendo com músicos da música popular, né? Eu morava com pessoas que tocavam jazz, que estudavam na antiga ULM, e eu comecei a ir no ambiente deles, a assistir, porque era mais, porque tinha mais, na verdade, ali, era mais acessível para mim, né? Então eu Uhum. saía, sei lá, todo dia, ia um amigo tocar jazz, o outro tocar na big band, o outro tocar choro, não sei o quê. Eu entrei na banda jovem, né, na banda jovem aqui do estado, então tinha uns amigos também que gostavam de música popular, eu comecei a conhecer, e aí eu chegou no 4º ano de faculdade, que já era 2004, falei, meu, e agora, bicho? Eu gosto muito de música popular, gosto mesmo, desenvolvi um prazer, eu conhecia muito pouco, eu vim do interior conhecendo só o disco do Paulo Sérgio Santos, de clarinete, que a Crista tinha me mostrado, que é o Segura Ele, o famoso disco Segura Ele, Opa. eu só conhecia esse trabalho, o resto era tudo erudito. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, eu ia às vezes, né, um amigo ia tocar na Vila Madalena, eu ia lá, a gente não tinha um centavo, mas eu ficava lá sentado vendo o cara tocar, e aquele ambiente me conquistou mais. Falei, puxa, gostaria de um ambiente desse, sabe? Onde, sei lá, eu não entendia muito porquê. Aí eu comecei a tocar, e como os amigos que eu morava todos tocavam, então a gente tinha muito material, a gente ouvia muito jazz, a gente ouvia muita música brasileira, Tom Jobim, os cantores todos. Não ouvia muito choro, mas ouvia muita coisa brasileira. Então, ele tinha métodos, aí eu pegava os métodos, começava a tocar aqueles métodos, as melodias. Falei, aí às vezes dava uma canjinha quando um deles ia tocar num lugar que era mais tranquilo, que eu podia dar uma canja. Aí eu falei, cara, e aí eu comecei a me dar bem de uma certa forma, né? O meu ingresso na música popular foi bem interessante, assim, para mim. Né? Ele teve uma chavinha que rolou, né? Quando eu não sei se já conto agora tudo de uma vez ou Manda, a gente manda, pode. manda. É que na verdade, quando eu estava na banda jovem, foi bem nessa fase. Eu estava na banda jovem e a banda jovem foi tocar com o Isaías e seus Chorões, o quinteto um quinteto, um sexteto de choro que tem aqui em São Paulo, do Isaías, que é um dos bandolinistas mais tradicionais e professor de Aham. muita gente, né? Nossa referência. E com ele foi tocar, eu acho que de substituta na época, não era ela, mas a Roberta Valente, pandeirista, foi tocar.
nessa apresentação. Então a gente passou ali uma semana ensaiando e tal. E eu já tinha uns colegas ali da banda que a gente às vezes ia ver um choro em algum lugar. O Marco Antônio Rochael, não sei se você conhece, o Zé Luiz Braz, a Não, Rosa pelo Barros. nome não. A Rosa eu acho que teve no último encontro, a Rosa Barros. Ah, Que Rosa, agora, sim, a claro. Rosinha, que Claro. agora, então a gente tocava ali, a gente sempre ia se encontrar, tomar uma cerveja. Foi a minha fase de começar a tomar cerveja ali com a turma e tal. E aí eu fui falar com a Roberta ali, né? Eu vi que estava o pessoal do quinteto, do Isaías, mas tudo mais fechado. A Roberta tá mais tranquila. Fui conversar com ela, falei, pô, eu gosto de choro, né? Que lugar que você indica? E aí ela falou, pô, né? Na Vila Madalena tinha atividade em vários bares, o Bar do Sidão, o Aldo Borogodó, Feitiço de Áquila, um bar que chamava Caretas, todos com música ao vivo, com choro. E aí a gente, junto com esses amigos da banda, vamos lá, que dia que você toca? Eu toco na terça. Aí a gente começou a assistir, e aí eu falei, nossa, pirei, tipo, que demais, que legal. E aí eu Se comecei encontrou aí, ali. me encontrei, e sem pôr a mão no instrumento, né, só vendo, eu falei, cara, putz. E aí, assim, era um alto nível da música popular, não era que era tipo, né, você só vê uma musiquinha pra gente ficar curtindo, tomando cerveja. Não, era música pra você sentar e para quem, ainda mais para quem é músico, você fala, quem são esses caras, bicho? Quem são esses músicos? Né? E aí era o Penésio, o Alessandro Penésio que estava ali, o Rodrigo Castro da flauta, era só, às vezes Legal. aparecia o Yamandu. Aí você fala, olha essa galera, bicho. O Yamandu andava por aqui, ele morava aqui, né? Então ele dava canja em todos os bares. E aí um dia você tá lá e tá o cara dando uma festa e fala, é tipo a OZESP da música popular tocando, né? É. Os músicos, o alto nível ali da música popular. Aí eu me encontrei, falei, eu quero ser assim, tipo, quero estar nesse mundo, né? Aí só que daí começa a famosa confusão. E o que eu faço? Estou na banda jovem, estou querendo fazer teste para jazz, e agora? Será que eu vou ter que mudar? Será que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que Aí eu consigo fazer as duas coisas juntos? O Paulo Sérgio faz. Mas o Paulo Sérgio já é o nosso mestre, né? Tipo, como é que ele faz? Como é que ele fez? Enfim, o que eu fiz? Eu comecei a ir nesses lugares, né? Indicação da Roberta. Num certo dia, uma frase clássica para mim, que às vezes eu tenho vontade de tatuar no braço, que eu fui assistir a Roberta tocar num bar, sentei com ela, assim, mais uns amigos, eu falei, putz, o que eu faço para estudar? Eu queria tocar choro, como é que eu toco? Aí ela falou, você tem que fazer um intensivão de boteco. Tipo, em todos os botecos que tiver choro. Aí, Vinícius, foi de verdade, assim, eu comecei em todos os bares que tinha choro. A gente passava super apertado, eu morei no Jardim Selma, né, que é um bairro atrás do Autódromo de Interlagos, e era um Tá. protótipo de uma favela. Era uma favela de tijolo, a casa que eu morava, pra você ter ideia, ela tava caindo, assim, ela tinha uma abertura no teto, que entrava água, sol, e a gente morava ali porque a gente não pagava, era da mãe de um dos amigos, que é uma casa meio abandonada, e a gente era moleque, a gente falou, tanto faz morar aqui, qualquer lugar, a gente quer ficar. E até era legal, porque tomava cervejas lá, barata, que tinha, fazia uns churrasquinhos e estudava 18 horas por dia. Então foi a melhor fase de estudo. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou, bicho. Então eu ia para a Unesp, fazia aula, acabava a Unesp 5 horas da tarde, ia para Vila Madalena, esperava 2 horinhas, começava o primeiro som no bar, e ia embora 6, 5 e meia da manhã, tinha um ônibus para ir para casa. Eu comecei a fazer isso direto. Era de terça, quinta, sexta-feira, que é onde tinha um som, sábado. E aí foi. Aí eu falei, cara, aí eu comecei a estudava um choro, 2. Aí fui entendendo o processo, as rodas, memorizar a música, decorar, tal, o repertório das rodas, repertório dos músicos, né? E aí comecei a dar as primeiras canjas, né? Esse também foi um processo bem assim, foi um processo relativamente lento, porque tem uma fase que você tem que passar ali, né? Você não chegando em nenhum lugar, né? Tipo, você não chega. Claro. Então você, tem o processo de pessoal te conhecer, de você entrar naquele ambiente, se adaptar. Aí eu comecei a tocar um pouco com eles, pintou uma data no bar, no bar do Sidão, por exemplo, que eu acho que foi um dos primeiros. Vai lá, começa a tocar no bar do Sidão, que é uma gig à noite, então começava a pôr o repertório em dia. Aí uma pessoa gosta de você, te manda de substituto numa feijoada, aí você vai fazer a feijoada. Então você começa a entrar no ambiente, começa a Legal. aparecer
aquele músico que toca clarineta, que sabe ler partitura e que também sabe algumas músicas de cor, não muitas, mas... Então, aí o cara precisava gravar, pô, o Alexandre, ele tá sempre aqui com a gente, vamos chamar ele, porque ele lê partitura, então é só pôr a partitura lá. Então, teve um diferencial nesse sentido e tal. E aí foi quando eu cheguei, estava na Unesp, no meio daquela confusão, eu já não conseguia estudar para o repertório erudito. Estava no último ano, então precisava das músicas contemporâneas que eu ainda não tinha entendido, não tinha aprendido a curtir o repertório contemporâneo, porque para mim foi muito duro, assim, né? Era muito diferente, era muito novo. É muito Então, distante também, né? muito distante, exatamente. Aí eu não conseguia conviver naquele meio, eu via que todo mundo estava tocando um repertório de obrigação, né? Todas as peças solos, Stravinsky, Copland, tudo. Eu falo, cara, bicho, eu não sei, é difícil pra caramba, eu não consigo, sabe? Tipo, eu começava a estudar sei lá, um Poulenc, a hora que chegava no meio, eu falava, cara, eu preciso tirar o 1-0, tipo, é mais gostoso para mim decorar. Eu preciso decorar 1-0 e preciso também estudar o Poulenc, o que eu faço? Aí eu comecei meio que mal no sentido de nas aulas de clarinete, né? Mal assim, tipo, às vezes eu não ia, faltava, ia embora no meio. Eu via que quando o Montanha estava mais bravo ali, os alunos falavam, hoje ele tá bravo. Aí eu embora, tipo, falei, eu não vou lá, nem estudei. Ele Então, chegava fumegando, você já ia, hoje vai sobrar eu já vazava. Vai sobrar para mim, né, bicho? Eu não estudei. Engraçado, mas era bem assim mesmo. Não, E eu aí, imagino, eu imagino. e aí um dia eu fui conversar, acho que era meio período de fechar semestre, fechar ano, alguma coisa assim. E aí eu falei para ele, Montanha, bicho, o que tá acontecendo é que eu tô tocando música popular, eu tô tocando em tal lugar, em tal bar. Um ano antes, eu tinha viajado no Projeto Pixinguinha com a Consuelo de Paula, que é uma cantora mineira. E aí, imagina, era ela e o Trio Bonsai, que é o Paulo Braga, o Mané Silveira e o Guelo. E aí todo mundo, eu amava esses caras, né? Na minha casa a gente tinha os discos deles. Eu falava, cara, eu vou viajar com os caras. Mas eu ainda era eu tinha uma postura ainda, conhecia a galera do popular, mas tinha minha postura mais erudita. Mas eu fiquei 2 meses quase viajando com os caras. O Projeto Pixinguinha é aquele que você vai para uma região do Brasil e fica lá viajando e volta. Aí então eu falei, putz, bicho, eu acho que eu quero isso mesmo, tal. E aí no outro ano que eu fui falar com o Montanha, aí eu falei, Montanha, eu acho que, pô, eu pretendo, né, desenvolver, seguir caminho com música popular, tal. E aí ele falou, meu, eu acho que não tem problema nenhum, eu já tô percebendo que você tá tocando choro, que você fala bastante, a galera fala que te viu não sei aonde e tal. Daí ele falou, ó, só que se você quer tocar música popular, ele falou, se você quiser ter futuro com música popular, você tem que ter o mesmo empenho com a música erudita. Então, da mesma forma que você se prepara para entrar numa orquestra, você tem que se preparar para tocar música popular, seja onde for. Então, música popular não é ficar aí tomando cerveja, né? Ficar enchendo o instrumento de cerveja, come, toca, estraga tudo o instrumento, estraga a paleta, esquece o som, esquece a técnica, anda de qualquer jeito. Eu falo, não, se você quiser ter o sucesso que esses caras que você segue tem, Paulo Sérgio, Paulo Moura, Proveta, falou, os caras estudam como se fosse um músico de uma orquestra, né? Com a mesma cumplicidade. Então falou, faz o que você quiser, só que não se iluda de achar. Tinha um clarinetista na época lá que andava pela faculdade, ele era todo descoladão e ficava tocando para os cantos assim. Falou, não acha que é desse jeito que você vai conseguir, né? Tipo, na sua fase, com a sua idade, não é assim que você vai conseguir alguma coisa com música popular. Então, ele falou, você tem que as melhores referências, os melhores músicos que você tem que estar, é o melhor ambiente que você tem que estar. É assim, você tem que tentar chegar, porque isso que eu brinco, tem que tentar chegar na OSESP dos caras, né? Já que a minha referência era música erudita. E aí eu juro, eu saí da faculdade, foi como se eu tivesse tirado uma camisa, né? Tirei uma camisa e pus outra, assim. E aí ele me ajudou muito nas questões no que era importante. Então ele trabalhava comigo técnica, sonoridade, afinação, coisas que iam me ajudar em qualquer ambiente. Claro. Então foi o momento, assim, tipo, foi a minha revelação. Eu falei, pô, então agora eu vou que vou. E aí começaram a acontecer coisas. Aí eu fui mesmo, fiz exatamente isso, ampliei repertório, desenvolvi técnica, usava os mesmos métodos
da faculdade erudita, porque o método de técnicas serve para tudo, né? Não é uma coisa Sim, só. Então, sim. comecei a trabalhar o mesmo material, só que comecei a direcionar tudo para música popular, em especial o choro. Essa fase foi bem choro mesmo. Comecei a trabalhar Legal. só com galera do choro. E me diz uma coisa, o processo de criação, de improvisação, você já vinha Sim, trabalhando nesse processo e tal, é, e eu vou sublinhar bem essa coisa da improvisação, da criação, porque é uma coisa que a gente tem uma formação muito carente nessa área, né? sim, A gente é muito, eu tenho essa sensação, né, que você vê que existe muita lacuna nessa formação de ser sim, criativo. O Joel mesmo tem uma frase que eu acho que super legal que ele fala, que você pega uma criança, educação musical, super lúdico, criativo, e que até hoje ninguém sabe em que fase da vida que essa criação toda é varrida para baixo do tapete e você passa a reproduzir uma partitura, um negócio sem muita preocupação. Então, exatamente. assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu processo de desenvolver essa criatividade, a improvisação na clarineta e na música, enfim. Tá. Foi nesse processo de bar, assim, vendo o pessoal tocar? Foi um pouco, foi um pouco. Tá. Foi assim, eu, né, tipo, não é falando bem nem mal, enfim, mas Uhum. eu consegui me destacar bastante no ambiente que eu tô Claro, pelo meu estilo, pelo meu jeito. Né? claro. Então, uma das maiores glórias que eu já tive e que tem às vezes ainda é quando alguém chega para você e fala: Ó, foi você que gravou aquela coisa lá? Tenho certeza que foi. E era eu. Então, já tive isso em várias situações, né? O clássico música do Pão de Açúcar, que ficou aí anos em cartaz, aquele clarinete sou eu. Então, Ah, chegava legal. gente de vários lugares. Minha filha falou: é você que gravou aquele comercial lá? Parece seu som. Então, chegar nesse ponto é muito gratificante, né? Você Legal. consegue, que é o que eu sempre. Então, na verdade, o que eu quero dizer não é o mérito, mas sim o que eu sempre quis. Que eu sempre Claro. quis ser eu. Porque eu não conseguia ser outra coisa. Então, eu olhava lá, pô, os métodos do Charlie Parker, método Coltrane, método não sei quem, e eu não consegui, eu tipo, não consegui também não insistia, não achava que era aquilo que eu tinha que fazer. Então o processo começou meio assim, começou a tocar, né? Essa fase de começar a tocar nos bares, conhecer as pessoas, tal. Então eu comecei uma fase importante foi quando eu comecei a tocar com o Zé Barbeiro, que é um violonista daqui de São Paulo, que compõe músicas dificílimas, tal. Então ele desafiava a gente, eu e outros solistas, que ele chegava com as partituras difíceis para ler na hora, a gente ficava lendo, estudava. Então isso me ajudou muito a entrar no universo de choro, mas um choro mais desafiador também, tal. Uhum. Então eu tive grupos que gostavam muito de tocar música rápida, a gente se inspirava naqueles músicos que tocavam coisa rápida. Então fui passando por todas essas fases que são super importantes a pessoa ter, né? Porém, uma coisa que isso que você falou, tipo, era muito escasso o material de música popular brasileira, é ainda, né? Mas não Uhum. tinha mesmo, tipo, não tinha um livro, não tinha nada. O que tinha, no máximo, era os cursos livres que a ULM dava, que aí o Proveta e o Mané Silveira, do Sopro falando, né? E o pessoal que Claro. tocava música popular, que era um curso de uma semana, que você ficava ali, pegava um toque, ou um festival que você ia, fazia uma aula de uma semana com uma pessoa tal. Então essa era a escola da música popular o material didático, né? Fora isso, Uhum. o resto era prática, era tocar. Né? Então, em meados de, sei lá, 2000 e mais para frente, eu nem não vou citar dados porque eu acho que eu posso estar errando aqui. Mas teve uma Legal. fase que eu montei grupo, comecei a tocar, gostar, tirar repertório, gostar. A hora que eu fui ver, eu estava com um repertório legal, aquela coisa de querer tirar mais que o outro e ficar discutindo, não sei o que, propor. Eu tinha alguns grupos, participar de alguns grupos, e chegou uma fase da minha vida que eu tocava todos os dias. Então, todos os dias mesmo. Eu fiquei. Até estava conversando com esse meu amigo hoje, o Léo. A gente chegou a tocar durante quase 2 anos, todos os dias mesmo. Tipo, segunda Uhum. tocava num bar, terça no outro, quarta, quinta no outro, que era o mesmo. Sexta substituía não sei quem, sábado a feijoada, domingo a gente tocava numa balada que ficou histórica aqui pra gente, durante 2 anos. Então, esse processo, né, foi o processo que eu mais desenvolvi a minha linguagem, Tá. porque foi onde eu arriscava improvisar, mesmo sem ter conhecimento, muito conhecimento harmônico e tal, começava a arriscar, começava a tentar tocar, acompanhava uma cantora, tocava
o repertório super diferente em cada lugar. Um era tradicional, outro era mais moderno, outro era rápido, outro era um lugar que tocava música lenta, outro tocava choro com samba, o outro era repertório para dançar, então era balada, era um lugar que a gente também soltava os cachorros, sabe, bebia e não sei o que, era a parte de relaxar, mas que tudo foi muito produtivo durante esse tempo, assim, de uma forma inconsciente, assim, eu não tava ali, tô no auge, não, mas a gente tocava tanto, e aí quando passou essa fase, né, que aí são fases, aí passa a fase, você começa a criar seu trabalho, você cresce, né, na vida, cresce mentalmente e tal, e eu percebi que a importância desse momento, né, ela não precisava ter sido 2 anos, na verdade, poderia ter sido uma aula, poderia ter sido um ano, mas foi a fase que eu mais consegui ser criativo. Então, que eu mais consegui, na verdade, ser criativo e entender o papel do que é ser criativo, né? Porque hoje eu sinto, né, que depois, na verdade, passando tudo isso, né, eu comecei a observar que, falei, meu, o que aconteceu, né? Tipo, foi uma fase, a gente cresceu muito, né? Todo mundo cresceu muito, todo mundo que estava junto cresceu muito, que são hoje os músicos que estão aí, o Jean Correia, o Léo Rodrigues, né, o Rafael, todo mundo da molecada que tocava, o Henrique Araújo, a galera toda que estava ali, foi todo mundo crescendo junto. Eu falei, meu, o que aconteceu, né? Na verdade, então, foi um processo, foi onde a gente mais conseguiu entender o que é você deixar a sua criatividade fluir. É claro, uma prática constante e, né, a prática de estudo, a rotina de estudo, eu comecei a perceber que é fundamental também. E aí foi quando você começa a dar aula, né? E vem aquelas dúvidas, né? O aluno, pô, quando que eu vou conseguir fazer tal coisa? Quando que eu vou conseguir não sei o quê? Então, é super simples, na verdade, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Você pode ter todos os métodos do mundo, ler todos, se você não tocar bastante, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você não conseguir um momento, um espaço, uma situação para se expressar, você também não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí você compara com os grandes mestres. Aí você fala, poxa, os caras que a gente curte, que a gente idolatra, os caras tocavam o dia inteiro, e ainda tocam o dia inteiro, mas muito, né? Tipo, os caras passavam madrugadas tocando, compõem quase todo dia, tem show, viaja o mundo inteiro tocando. Então, a prática com o instrumento e você ter onde expressar, eu acho que são duas chaves, assim, fundamentais, assim, que daí, é lógico, o conhecimento, né? Eu estou falando para tocar, para interpretar, e seria os primeiros passos para você começar a improvisar, para você começar a criar, para você começar a compor. Mas antes de tudo isso, você tem que ter um momento para você se expressar. Você tem que saber como é que é se expressar, né? Você tem que solar com a orquestra, tem que tocar com piano, tem que fazer o recital solo, sabe, no mundo erudito, né? Então, você vê que os nossos mestres, quem mais fez isso, são pessoas que mais têm bagagem, né? Têm experiência. Então, a experiência, ela é fundamental. Né? Você fala, pô, e aquelas, é claro, tem os gênios, né? As crianças, você vê umas crianças japonesas, chinesas, que tocam com 6, 7 anos de idade, que não tiveram experiência nenhuma. Claro que tem uma coisa ali meio que não é orgânica, que aconteceu, todo mundo saca. Mas se você vive uma vida normal, então o aprendizado, o processo criativo, ele vai surgir a partir do momento que você tem eu pelo menos foi assim comigo, né? Falando por experiência. A partir do momento que eu pude me expressar, né? Então, a partir do momento que eu tive alguém para tocar junto, e tal. Aí que acontece? Quando você pensando como um professor e como, né, explicar o que acontece mesmo, quando você tem essa posição, está nesse lugar, você consegue assimilar o conhecimento com mais praticidade. Então, tudo aquilo que eu estudava de harmonia, quando eu estava com os moleques que estudavam jazz e tal, a gente ficava ouvindo muitos solos, a gente ficava ali dias inteiros pirando no solo, decorando o solo de memória do Charlie Parker, do Coltrane, do Chet Baker. Aí você consegue achar um ponto para colocar toda aquela informação que você captou, os estudos de curso que eu fazia com o Proveta, não sei o quê. Porque até então era tudo estudo, né? Era tudo, legal, eu sei que o acorde é formado assim, eu sei que eu uso essa escala, eu sei que tem esse exercício de arpejo, eu sei que tem esse exercício de ligadura na música popular, eu sei que essas frases do Coltrane, tocar elas em todos os tons é legal pra caramba e tal.
mas eu nunca não tinha achado um lugar para fazer isso. Tipo, não conseguia, não, né? Então, aliás, não tinha achado o momento de encaixar essas duas coisas. Então, Entendi. uma coisa era o estudo e outra coisa era eu tocar. Então, eu ia da canja, às vezes, para improvisar, não conseguia improvisar nada. Porque eu falei, meu, eu pensei lá na frase que eu tinha decorado, mas não entra em lugar nenhum, Não tal. rolou. Não rolou. Por quê, né? Por que não rolou, né? Por que eu não consigo aplicar aquele método de harmonia na música que eu estou fazendo? Talvez porque tem que ter um passo atrás, que é um passo onde você consiga entender como você vai aplicar aquilo ali, que é a criatividade, né? É onde você vai entender o que é ser criativo. Então, Tá. eu acho que para mim aconteceu muito assim, eu tive que descobrir, ninguém me falou isso, né? Então eu tive que descobrir tocando, chega uma hora você fala, pô, agora eu acho que é o momento, eu consigo agora. Vamos improvisar aí na terceira parte do 1-0. Aí eu, pô, tá na mão aqui, agora começa a vir aquelas ideias que eu estudei, eu consigo lembrar dos acordes. Então ninguém me falou o que eu tinha que fazer. Então eu fui descobrindo meio na paulada. Mas hoje em dia eu tenho alguns alunos, por exemplo, né? Então por exemplo, eu tenho um aluno muito bacana, toca clarineta já, tá desenvolvendo, e ele está exatamente nessa fase. Então ele conhece um pouco a ideia da harmonia, toca bem o instrumento, nota não é problema, mas ele não consegue achar o ponto de conexão dessas duas coisas. E aí, então, eu fiz com ele esse processo. A gente deu um passo para trás, falou, vamos tentar agora ser criativo. Tipo, vamos chegar num ponto que você possa brincar. A criatividade vem muito do brincar, né, da criança, do espontâneo. Né? Então, você pegar um acorde, por exemplo, qualquer acorde, um dó maior, né, com o seu clarinete, tipo, ele tem que sair daquele lugar de nota ele tem que sair, não, você tem que tirar ele daquele ponto de só aprender as notinhas do dó maior, dó, mi, sol, né? Então, beleza, dó maior eu sei, dó, mi, sol, mi, dó, mi, sol. Você tem que sair desse momento de conhecer a formação do acorde e ele tem que virar uma música, né? Quando você vai pensando no improviso, né? Pensando numa coisa blocada, fechada. Então você tem que achar o ponto onde você... Pô, mas como é que eu faço? É só ter um dó maior, você faz um dó mi sol? Talvez funcione e 95% das vezes não funciona. Às vezes não dá nem tempo. Às vezes aquele acorde passa super rápido e o mais importante é outro. Né? Tinha que ter chegado no outro. Pô, mas aí, putz, só fiquei no dó. Pô, então eu preciso conhecer todos os acordes. Então começa a abrir um leque de coisas que você tem que fazer. E isso você consegue muito sendo espontâneo. Aplicar esses conhecimentos com a espontaneidade. Então você pega lá o mesmo acorde de dó maior, em vez de já pegar o choro que está rápido, isso aqui, você dá um passo atrás. Se você colocar um metrônomo a 60 e imaginar que você vai tocar um choro, ou imaginar que você vai tocar um baião, que você vai tocar um frevo, e você só tem as 3 notas para tocar, por exemplo, né? Mas você tem 3 notas, porém você tem várias alturas no clarinete. Então, você pega lá todos os doses, todos os mises e todos os sóis que existem no clarinete, põe o metrônomo a 60, esquece a música e fica ali tentando criar alguma coisa, fica tentando entender. Aí vai ter momentos, né? Isso eu estou falando bem por experiência mesmo. Então vai ter momentos que aquilo são só notas. Então o cara não vai conseguir, ele vai ficar tocando no tempo. Aí vai ter momentos que ele vai ficar mais à vontade, ele vai conseguir tocar 2 notas no tempo. Vai ter momento que ele começa, né? Aí tem uns caras que são mais, tem pessoas que, eu já posso ir pro agudo. Aí vai pro agudo, vai nota errada, não, volta. Foi um passo à frente, tá rápido demais, volta. E vai ter um momento que você vai liberando essa criatividade. Então você fica às vezes em 2 notas e brinca pra caramba. Né? Então você fica criando pra caramba com 2 notas. Pô, como? Criando. Pira. Dá na mão de uma criança um clarinete e fala para ele tirar uma onda. Você vê, ele faz coisas maravilhosas. Né? Eles fazem coisas muito doidas, lógico, inconsciente, fora do que tem que fazer, mas então é isso que você tem que fazer com uma certa consciência. Né? Você tem que ter essa espontaneidade e transformar e ser consciente, porque assim, você tem informação, você estudou harmonia, você toca o instrumento, seu nota não é problema, técnica não é problema, então por que não acontece? Porque a gente tem que abrir um espaço para entrar a espontaneidade, a criação, o momento de criação. E esse momento de criação, ele pode ser também estimulado, ele pode ser estudado, ele pode ser técnico, mas ele funciona muito mais fácil e bem melhor e é mais prazeroso quando ele é vindo de dentro para fora. Né? E é o que acontece com muitos professores, com muitos ensinos, que não desperta isso.
nas pessoas, né? Não tem essa... Então a pessoa tem que, às vezes, tocar muito tempo, que nem foi comigo, toca, 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 não sei o que, tal, chega 30 e poucos anos que você começa a entender o que tinha que ter feito antes. Então, a gente, às vezes, precisa né, de uma orientação para tentar... E por que não tem, eu acho? Na minha visão é porque que todo mundo foi, né, que a gente curte, os nossos mestres, eles foram descobrindo sozinho também, né? Você pega, Claro. cadê o método do Rafael Rabelo? Tipo, não tem. Cadê o método do Yamandu? Não tem. Cadê o método do Proveta? Não Do tem. Profeta. Os caras foram fazendo, foram tocando. Só que eles tiveram, né? Então, quanto mais você tiver pontos para expressar a sua espontaneidade, a sua criatividade, melhor você consegue pôr em prática tudo aquilo, toda aquela bagagem que você está construindo. Então, é isso. Então, eu não tiro, na verdade, eu não tiro nada do lugar, né? Tipo, é importante pegar os métodos de jazz, tocar, ouvir, tentar tirar solo. É importante tentar decorar os choros. É importante os métodos de staccato, de interpretação e tal. E aí, só que mais importante que tudo isso é você saber como você vai fazer isso ser realmente útil. Né? É onde você torna você, é onde você começa a fazer a sua música. Então, para mim, eu acho que por necessidade, eu tive que meio que fazer isso, né? Eu tive que fazer dar certo. Então, você fica ali, você toca, você procura, você vai, não sei o quê. E chega uma hora que você encontra o seu caminho, que também, para mim, foi também até foi um adendo a toda essa história de colocar a criatividade para fora. Foi um momento que eu tive que pensar o que eu estava fazendo. Né, que foi quando eu fui convidado para dar aula no Festival de Curitiba. Até então só tinha ido fazer aula. Aí tinha uma época que me convidaram para dar aula no Festival de Curitiba. Aí eu falei, poxa, bicho, foi meu primeiro festival que eu fui, 2002, não me lembro, fazer aula com o Paulo Moura, que foi uma luz para mim. Ver o Paulo Moura foi uma luz, porque eu amo assim, o Paulo Moura, né? Já amava. Falei, caramba, esse cara eu queria que ele só sentasse e falasse, tipo, mais nada. Eu lembro que o Anderson, sabe, o Esparadrapo, tava também, que é aí de Campinas, né? Ele tava junto, tinha uma galera que tava, a Maria Beraldo tava também, e eu lembro que foi, assim, pra gente, que a gente já gostava ali de popular, né, já tinha, a gente queria que ele só falasse, fala, toca, vamos tomar café, a gente não quer mais nada, só quer sentir aquela energia, né? E aí, pô, sair do festival, né, o festival é enorme, tem não sei quantos anos, né, muita gente, desde 70, 80, sei lá, quando é esse festival. E aí, numa determinada época da vida, quando eu estava nessa pós-fase de tocar bastante, de fazer os projetos, de expor bastante o que eu estava fazendo, tocando com um monte de gente, pintou o convite de dar aula lá. Eu falei, pô, que demais, bicho, que glória, legal pra caramba, ó, sinal que tá funcionando. Aí eu fui parar, falei, e aí, mas, pô, beleza, vai o Paulo Moura, né, tipo, você não quer nem ouvir o cara falar, você não quer nem saber, você não quer nem pegar na clarineta. Vai o Proveta, você fala, bicho, tem o mundo para falar, porque ele sabe e conhece tudo, né? Vai o Sérgio Burgani, o Montanha, mas eu tô falando dos músicos populares. Eu falei, pô, legal que os caras me chamaram, bacana, mas o que eu vou falar, bicho? Eu não tinha nem um disco gravado, eu não tinha, sabe, projeto meu, com meu nome, trabalhos realizados. Eu tava tocando muito, com muita gente, mas não tinha... Eu falei, bicho, e aí, o que eu vou falar? Tinha 30 e poucos anos, nem histórias de vida direito eu teria para falar para quem... Porque lá vai todo tipo de aluno, né? Tem gente que já toca, tem gente que quer informação, tem gente que vai lá porque quer te ver, conhecer, mas tem muita gente que vai lá para, ó, fala aí, tô pagando, quero aprender. Então foi um outro momento que eu consegui pegar tudo que estava acontecendo, tudo que eu estava fazendo e sintetizar. Falei, bicho, então beleza, por que me chamaram? O que rola? O que eu faço para o cara me chamar para ir dar aula num festival? Não é porque eu estou tocando com um monte de gente, é porque tem alguma coisa. Aí eu comecei a analisar mesmo, assim, pô, eu tenho uma facilidade quando eu toco, aplico muito na minha música essa questão rítmica, né? Que é uma questão que muita gente fala, o picadinho lá do Ale, que o Ale faz, não sei o que e tal. Então eu falei, pô, isso é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, e eu faço bastante mesmo. Então foi um motivo. Só que daí eu comecei, sabe quando você tá indo assim, aí eu parei, fui lá do outro lado e olhei para mim, falei, como é que eu sou? Ah, tem essa coisa do picadinho, tem esse jeito de não sei o quê. E aí eu comecei a ver o que tinha, no que eu tinha me transformado, né? Com as aulas de erudito, com os cursos, com os bares que eu estava tocando, com os grupos que eu toquei, com os músicos que eu estava convivendo e como estava a minha vida ali musical naquele momento, para poder dar aula para alguém, para poder falar alguma coisa.
Então foi o momento que eu pensei nessa coisa da criatividade, do momento de você se expor. Então você sente, a hora que você vai dar aula, você fala, meu, vocês precisam tocar, bicho, precisa tocar aqui, agora. Tipo, não adianta só fazer a escala de Dó maior, ir de volta 3 vezes e em todos os tons fazer a escala tal. A gente precisa, beleza, que seja a escala, mas que seja música. Né? Então eu percebi que tudo que eu fazia era em forma de música. Tinha que ser, porque tinha que ser. Né? Tipo, pô, tinha que estudar umas notas agudas para poder tocar a música do cara lá que tinha nota aguda pra caramba. Ah, eu tinha que estudar um ligado bonito para fazer uma gravação com um cara numa música que tinha um ligado enorme que tinha que ser bonito. Então eu falei, pô, tudo que eu tive que fazer num determinado momento era para fazer música. Tá super inconsciente, não foi que eu, né, aquele cara zen, eu toco, eu só faço música. Não, bicho, tava ali trabalhando, mas aí chega uma hora que você entende. Você fala, meu, puta, a minha função aqui tá sendo essa, né? Fazer música, não é mostrar nenhum virtuosismo, não é ficar, né, vomitando notas, tô tendo que fazer coisas aqui, produzir coisas. Então foi um momento de consciência onde eu comecei a dar valor para todo o conhecimento técnico, para todo o conhecimento teórico e para todo momento de espontaneidade oportunidades de ser espontâneo que eu tive. E aí eu percebi que aquilo tinha que juntar numa coisa só. E aí você começa a observar, você vê que é o que todo mundo faz. Né? São as críticas de muita gente e é o que todo mundo vira depois. Se você pegar para observar, por exemplo, né? Falando aqui, o próprio Yamandu, que é nosso mestre, meu mestre, é um cara que talvez um dos músicos mais altos, assim, que eu já tive contato, que eu já vi. O som de picanha. Exatamente. Talvez seja um dos caras, assim, mais que eu já tive, sabe, de genialidade, que eu tive contato de ver, de tocar, de cumprimentar, tal, de ser amigo. É genial. Mas teve uma fase que todo mundo criticava, não sei se você lembra. Só toca rápido, toca sujo, toca não sei o quê. Sim. Lembra O pessoal que de violão galera falava bastante. falava, Uma galera de violão que dizia, mas aquilo ali é só barulho e tal. só barulho, não sei o quê. E você vê, bicho, o que o cara é agora. Na verdade, ele já era esse cara, né? Ele foi lapidando, foi transformando, foi unindo todos os conhecimentos, a experiência, não sei o quê. Então, existe esse período, ele é inevitável, assim. E você só consegue chegar nele o mais rápido possível fazendo, pondo para fora. Que foi o que o Yamandu, o Hamilton de Holanda, o próprio Proveto, foi o que todos fizeram. O Proveto conta esse negócio de arranjo, quando o pessoal pergunta, ele fala, não, eu fazia muito arranjo, fazia arranjo para acompanhar. Ixi, você pega o disco do Padre Marcelo Rossi, os arranjos são do Proveto. Então ele fazia arranjo para todo mundo. É verdade, ele fazia arranjo para tudo, para cantor sertanejo, para cantor não sei o quê, para padre, para ele, para banda mantiqueira. Então você só consegue juntando todo o conhecimento que você tem e transformando ele em alguma coisa. Então eu acho que no final das contas, ou talvez no começo das contas, é o que eu tô acabando, é o que eu tô fazendo. É o que eu tenho cada vez mais um pouco desse pensamento de fazer pela música mesmo. Eu gosto muito de pensar dessa forma, assim, embora, né, as redes sociais seduzem muita gente. Então você vê um cara tocando pra caramba, você fala, eu quero fazer um negócio parecido. Que daí talvez você não está em prol da música, você está em prol de uma vaidade e tal. Então eu trabalho muito para tentar sair um pouco dessa vaidade. Então eu crio projetos que eu curto, tá lá dentro dos projetos, né? Eu acho que ultimamente eu não conheço um projeto que eu faço que eu não curto ir, assim. Eu já fiz muito. Você ir tocar, você fala, puta, eu não queria estar fazendo esse som é para outro cara, mas eu acho que já faz uns 5 anos. Às vezes você reclama, lógico, reclama do músico, reclama não sei o quê, do cachê e tal. Mas faz uns 5 anos que eu só faço coisa que eu curto. Sabe? Tipo, por conseguir, lógico, e também por querer fazer um monte de coisa, né? Se eu ficar sentado aqui, não, só vou tocar o que eu quiser. Não vai dar certo. Então você produz, você cria, você propõe, você inventa moda, né? Para poder trabalhar. Aí é uma outra situação. Não adianta você ser gênio, saber tocar pra caramba, que o mundo vai te abraçar ali. Verdade. Né? Então é uma outra situação. Mas conseguir ser você, conseguir fazer sua música, conseguir pegar aquelas ideias de improvisações, a influência do pessoal do jazz, a influência da música brasileira, dos ritmos brasileiros, e fazer isso alguma coisa, você precisa pôr uma mão na massa, né? Você precisa tocar, você precisa experimentar, você precisa ter um grupo e tal. Então, comigo, eu falo isso, né? Eu poderia dar uma explicação mais técnica, talvez,
Mas eu falo que o meu processo foi exatamente assim. Foi mão na massa, assim, tocando, e toca em casa, estuda, tocando cada vez mais. Né? E aí foi aí que eu consegui entender tudo que estava nos livros, e ainda não entendi tudo. Eu sou um estudante de improvisação, a gente é eterno estudante, né? Claro. Ainda mais falando de harmonia, aí você vê uns caras discursando sobre harmonia, o pessoal que são super conhecedores e tal, é um universo assim infinito, né? Infinito. Então, a gente continua nesse processo de estudo, mas por isso. Então, tem muita coisa para fazer, só que você pode fazer o mínimo possível desde que aquilo seja música. Aí já tem um valor, né? Já é um produto, claro. né? Então, não sei se eu expliquei a pergunta. Não, Na verdade, a gente tá tem ótimo. 1000 assuntos assim, né? Não, mas a Mas, ideia é essa mesmo. mas é meio isso. Eu A tenho... Aí, pergunta, desculpa, só para complementar, a pergunta é só um disparador, ela não precisa nem ser respondida. exatamente Só ela. fazer você falar aí. Mas aí tem uma coisa técnica que eu gosto bastante, que foi o que aconteceu após esse contato de Curitiba, né? Que é quando eu tive que, o que eu vou propor para os alunos, como é que a gente vai fazer e tal. Meu, tinha aluno lá, eu esqueci o nome dele, mas tinha aluno que tocava em orquestra já, na Orquestra do Paraná, né? Eu falei, meu, o que eu vou falar pro cara de clarineta, bicho? Tipo, eu não sei nem fazer estacato duplo, eu não sei fazer slap, eu não sei fazer nada dessas coisas, que eu vou falar pro cara, né? Tipo, não tem como. Aí eu falei, pô, então vamos falar. Foi onde eu cheguei nesse ponto. Vamos falar da música, vamos tentar produzir coisas, né? Fazer coisas acontecer. Que eu acho que ultimamente é o que tem mais valor, né? Você monta uma escola, você faz um curso, você tem que fazer acontecer. Você tem que fazer a pessoa sair dali um pouquinho melhor. Então eu me foquei, eu foquei um pouco nessa questão rítmica, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu tenho várias ideias, sempre está surgindo umas ideias, sempre tem coisa na cabeça. E aí eu comecei a analisar como que eu trabalho, como eu fui percussionista e tinha uma facilidade com a percussão, né, com a divisão rítmica, com padrão rítmico, assim, não era uma coisa... Você é professor, você sabe, tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que tem muita facilidade, tem cara que não consegue entender o tempo, né, principalmente os iniciantes, ele tem dificuldade com o tempo, aí você, né, pô, se você sair do Brasil, quase ninguém consegue fazer a síncopa da música brasileira direito, né? A famosa semicocheia, cocheia, semicocheia, as pessoas não entendem, não conseguem fazer do jeito que é. Então, eu sempre tive uma certa facilidade no sentido de, eu acho que é porque eu gostava, talvez porque eu tinha tocado percussão, que para mim era uma coisa que rolava. E aí eu falei, pô, eu aplico muito isso no clarinete, né? Então eu posso estar tocando uma balada ou eu posso estar tocando a música mais rápido que eu consigo. A questão rítmica é meio que o meu norte, assim, é o pilar do que eu tô fazendo, de qualquer coisa que eu estou fazendo. Então, eu criei uma espécie de um método, na verdade, uma espécie de linguagem, falar sobre isso, não tenho nada. Eu tenho bastante coisa escrita, mas não é nada publicado assim ainda. Mas eu criei uma linguagem em cursos, em palestras, em bate-papos, que é falar um pouquinho sobre aplicar ideias rítmicas, né, padrões rítmicos diferentes, dentro de uma interpretação. Porque, para mim, fazer isso é uma forma de você estar mais próximo da linguagem, né, e desenvolver seu processo de interpretação. Então, é um curso que chama Linguagem e Desenvolvimento da Interpretação da Música Brasileira, que são ideias. Então não é tipo uma coisa, tem que ser assim, né? Porque você pega muito método, tem que tocar assim. O choro, você tem que tocar desse jeito. Não, eu desenvolvo ideias e proponho ideias para a pessoa se aproximar cada vez mais da linguagem e da interpretação da música brasileira, que é o que eu faço. Então eu me baseio nos elementos rítmicos. Então eu tenho uma pequena tese na época da graduação, que era aquela uma bolsa pai que você ganhava uma grana para fazer um estudo sobre alguma coisa. E o meu primeiro estudo foi a importância do pandeiro no desenvolvimento de uma melodia, né? Qual é a importância do som do pandeiro mesmo, o som que saía dali, o que eu posso aproveitar dali para interpretar uma música. Então, eu lembro que eu destrinchava, né, o som do pandeiro, desde o grave, a mão de cima tem um som, o punho tem outro som, essa mão, a outra tem outro som, e o segundo grave tem um outro som. Aí eu destrinchei e falei, onde que eu posso usar isso? Esse famoso
tum, 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 tum. Então, se você canta tum, 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 aí se você pega o clarinete e tenta tu, você já cria uma coisa, né? Então, Legal. se eu penso no pandeiro, como é que é o pandeiro? Tum, tô falando assim do modo mais grosseiro possível, né? Claro, só tô fazendo para soar aqui, mas se você faz com a boca tu, e se eu pegar só a nota dó e pensar, é claro que não dá para fazer aqui, mas se eu pensar no percussivamente, né, Claro. acontece alguma coisa aqui. É diferente de fazer, né? Então eu faço uma escala de dó maior, muito mais musical do que qualquer outro jeito. Então por que Claro. eu vou ficar tocando a escala retinha se eu posso tocar ela já pensando numa música? Então eu percebi que tudo, sempre quando eu toco, eu já de cara tenho a menor subdivisão que eu vou usar dentro da cabeça. No caso, na maioria das vezes, é a semicocheia, né? Então a gente tem o tempo, eu sempre divido o tempo na semicocheia, que basicamente é a menor subdivisão que eu vou usar. Então, se o compasso é de 4 tempos, de 2 tempos, tá tudo dividido em semicocheia na minha cabeça. Então tem esse, vamos lá, conta, o cara tá contando assim, eu tô contando taca, 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 taca. Na minha cabeça tá assim. Aí, essa maneira de pensar permite que eu possa distribuir os acentos nessas 8, pensando em 2 compassos, nessas 8 notas. Então eu posso fazer do jeito que eu estou cantando, eu posso fazer, eu posso fazer, eu posso fazer, e aí você fala, porra, tem um universo aí acontecendo, né? E aí você percebe que você fala, pô, beleza, então como é que é o choro? O choro tem uma célula rítmica própria. O baião tem uma célula rítmica própria, por isso que a gente reconhece. O frevo tem uma célula rítmica própria, por isso que a gente reconhece. O maracatu tem também, por isso que a gente reconhece. O jazz tem, por isso que a gente reconhece. E aí eu comecei a ver no papel o que era. Então fui lá, pô, choro, né, que é o meu universo, que eu gosto bastante e tal. Não sei se, né, não sei nem se é um papo enorme, na verdade, mas eu vou falar aqui só para a gente ter um. Então o choro tem os instrumentos, né? Você pega a roda de choro, tem o violão de 7, o violão de 6, o cavaco, o pandeiro e o solista, basicamente, né? Tá bom, o solista é o solista, o violão de 6 ele é uma espécie de miolo ali, né? Ele deixa a harmonia mais clara, tal. O cavaco ele tá meio junto com o pandeiro, né? Analisando rapidamente, ele tá bem junto com o pandeiro, por isso que ele chama de centro, né? O instrumento que ele dá ele está aqui naquele miolinho. O pandeiro, além de ser o som da percussão, né, ele dá o ritmo, ele dá o swing rítmico, né, aquele swing mais matemático no sentido de elementos rítmicos mesmo, né? Tal. O violão de 7 cordas, ele tem uma ideia rítmica, só que ele faz os baixos, ele deixa clara a harmonia, ele cria outras melodias, tal. Então, quando eu quero descobrir que instrumento que pode me dar mais claramente assim a base rítmica do choro. O pandeiro ele tem bastante elementos, né? O cavaco é o único que, se você pegar um choro tradicionalíssimo, do começo ao fim, ele pode tocar aquela célula Você pega gravações antigas, o cavaco fica parte A, parte B, parte C fazendo música inteira. Então, pensando assim, lógico que tem várias outras levadas, tem ponta, tem frases que o cavaco faz também, mas basicamente é isso. Então, conclui que se você faz já soa, né? Já soa alguma coisa, né? Então, se eu pego o instrumento e faço um já tem um ritmo aí acontecendo, né? Legal. Então, legal. eu estou imaginando como se fosse um pandeiro, né? Então, na minha cabeça tá. E aí, você olha pro pandeiro, ele faz um pá, pá, tum, pá. Os pandeiros antigos, que eles chamam de cara crachá, que era que o pandeirista fazia um cara crachá, cara crachá. Ele acentuava muito. Tem uns pandeiristas que acentuavam muito forte essa parte de cima, a segunda semicocheia, né? Então, isso, o cavaco faz bem isso. Então, a gente conclui basicamente que uma célula muito importante pode ser, não precisa ser a única, mas uma bem importante é essa. E aí eu crio
uma série de exercícios em cima disso. Então você faz arpejo, você faz escalas em outros tons, você faz até chegar numa ideia melódica. Então aí se eu pegar uma música que ela é assim, vamos supor, uma música conhecida, o Espinha de Bacalhau. Você pega o Espinha de Bacalhau e faço retinha, né? Se só nessa frase eu usar só essa ideia rítmica do pandeiro que eu acabei de descobrir, a música muda completamente. Você fala assim. Ela já virou outra coisa. É claro que se eu fizer a música inteira assim, fica chato pra caramba. Mas ela já é um recurso. Você deu um micro passo à frente. Aí, se você faz a mesma... Aí você pega, beleza, fiz isso com a melodia, só pensando em acento, com a melodia. Né? E você pode aplicar... Se você pegar o Chorando Baixinho, por exemplo, que é uma música nossa, do clarinete e tal, quase a parte A inteira é em cima dessa ideia rítmica, né? Eu vou exagerar, né? Mas olha aqui como é que ela é. Então ela tá sempre é um choro clássico, tipo, é muito clássico. E é lógico, né, que você não vai tocar ela assim o tempo inteiro, mas ela tem essa sugestão rítmica na melodia já. Então, além de melodias que já tem a própria sugestão rítmica, você pode acrescentar em outras músicas. Sei lá, um último exemplo, eu tenho aquele Vamos Acabar com o Baile, que é um choro rápido do garoto, que é o... Então, se eu faço... É outro papo. Né? E aí, a hora que você junta com o pandeiro, com o regional, com o violão de 7, o violão de 6, o cavaquinho, é onde você fala, pô, você sai daquele lugar que quando você olha o solista, você fala, esse cara tá meio duro, parece, não tem swing. É onde você diferencia esse cara do Proveta. Você ouve o Proveta e o cara tá ali, se você prestar atenção, você quase cai no chão de tanto que ele vai deslocando e quebrando. E aí eu fui, inclusive, falando do Proveta, pensando nessa ideia, né? Isso a gente fez com pandeiro de choro. Aí imagina se você faz com o pandeiro com o som com a zabumba do baião. Então você tem uma outra ideia rítmica. Você tem o famoso da zabumba, no caso, você tem o famoso tum, tum, tac, né? Então se eu pensar nas 4 semicocheias que eu sempre gosto de pensar, eu tenho tum, 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 tacta, tum, 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 tacta, tum, 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 tum. Se eu pensar no mesmo dó, na mesma escala, no Espinha de Bacalhau, aí você fala, pô, então e se eu misturar? Fazer o Espinha de Bacalhau meio choro, meio baião. Então você faz. Então você fala, pô, ficou legal pra caramba. Ela não ficou nem baião e nem choro. Aí eu pegando um solo do Proveta, uma interpretação do Proveta num disco que ele gravou com o Panorama do Choro, que é um dos projetos que eu participo, cara, ele tem assim 3 compassos articulando que nem baião, 2 compassos que nem choro, no outro ele faz uma ideia que tem muito no frevo, aquela coisa do acento tercinado, uma outra coisa ele faz só de vez em quando, parecia um maracatu, então é uma mistura de tudo. E aí você chega a uma conclusão maior ainda, que o choro, que o brasileiro é isso, né? O brasileiro é uma mistura de raças, né? É uma mistura de todas as colonizações. E o choro, como é a única música, a primeira música legitimamente brasileira, ele é essa mistura completa. Ele é esse miolo todo. Então, por que eu vou excluir coisas se eu posso fazer o contrário, agregar coisas, né? Então, a ideia rítmica, para mim, surgiu muito, ela ficou muito presente, então, quando eu vou interpretar. Então, quando você começa a pensar nela, você tem gatilhos mentais. Você tem, por exemplo, você entra numa parte que parece um baião, aí você já acentua que nem um baião. Parte B do Cheguei, aquela... ela sugere um baião, a própria melodia. Então você entra na onda e depois você sai. Então
Ah, música que não sugere nada. Putz, é uma música reta, não tem ideia nenhuma. Pô, se você tem essas cartas na manga, você articula ela a primeira vez de um jeito, na segunda de outro. Você evita de ficar repetindo a música toda, que é a diferença que faz, de novo, voltando àquele negócio. Você gostar desse cara e não gostar daquele lá, que parece que é meio duro tocando. Então eu Entendi. percebi que isso era uma característica minha no sentido de ser o que eu fazia para tentar fazer diferente, para fazer o meu som. E aí o próximo passo, qual que seria? A improvisação. Então aquele conhecimento, pô, a escala, quais notas você usa no acorde com sétima? Quais notas você usa no acorde dominante? Quais notas você usa no acorde diminuto? Essas notas dentro da música, pensada de forma rítmica, eu já saio improvisando daí, se quiser. Né? Então, se você Legal. pega assim um compasso, em vez de pôr nota dividida ritmicamente, você pega lá o dó maior com sétima maior, né? Que é o dó, mi, sol e o si natural. Então, em vez para um aluno, né? Estou falando para um aluno no caso, aliás, para aluno não, para estudos, né? Então você Claro. pega um compasso, em vez de você pôr nota, né? Tipo nota por nota, dividir o ritmo, imagina que você jogou aquelas notas ali. Então você põe um dó aqui embaixo, mais para frente você põe um dó em cima, põe o sol, tudo espalhado dentro de um espaço de um compasso. O mi, o si grave, um si agudo, põe tudo ali. E aí você pega um pandeiro, começa a tocar um choro no pandeiro, um samba, um choro, e fala pro teu aluno, fala, agora pega só essas notas que tem aí e cria alguma coisa, usa a sua criatividade, volta a ser criança. O resultado é maravilhoso. Eu já fiz isso com uma classe de 20 clarinetistas e todo mundo com essa questão, né? Quando que eu aplico, quando que eu não aplico, como é que eu faço a música, como é que eu improviso. Falei, então vamos tentar. Cara, chegou uma hora que tinha aluno que descobria que, é isso, tipo, é assim. E aí o cara consiga fazer, né? Se você tem, vamos supor, né? Um dó maior no clarinete, pensando, tem o mi grave, sol, si, o dó com sétima, né? Dó, até aqui. Então, o tanto de nota que você tem, você criar ali e ficar brincando no baião. Então, o cara começava o choro. Então, o pandeirinho ficava lá. Então, você começa. Você começa a viajar. É claro que não sai assim de cara. Você começa nota por nota, mas chega uma hora que você faz sequência. Aí você percebe que a partir daí você entende a escala do acorde. Então você tem um dó maior com sétima maior, você tem essa nota si, dó, mi, sol, si. Aí se você pegar, né, dó, a outra seria um ré dá certo. Aí você vê que as notas começam, as notas que vão dar certo dentro daquele acorde. É claro, né? Eu estou fazendo um caminho que para isso já tem métodos que já adianta a situação, você já conhece, começa a entender. Bom, acorde com sétima maior, eu uso essa escala com acorde aumentado essa outra escala, acorde de quinto grau aquela outra escala, tal. Porém, você tem a informação, mas você não consegue pôr na prática. E a partir do momento que você faz um exercício bem detalhado, você começa a entender. Aí, aquele conhecimento que você leu lá no livro, ele vai fazer sentido, que você fala, puxa, então, a hora que eu chegar no acorde de sol com sétima, aquele famoso dó sustenido que muita gente usa, né? Ele começa a fazer sentido. Você acha o lugar dele ali dentro. Você pega. Aí você fala, pô, deu certo aqui porque tá dentro dessas notas. E aí todo aquele conhecimento que você leu, por que ele tá ali, de onde que veio esse dó sustenido, ele começa a fazer sentido. Porque você simplesmente pegou e praticou. E pôs na prática, você foi obrigado a construir com aquilo ali. Então eu acho que tem esse passo, ele é fundamental, assim, de você desfrutar da sua criatividade prática. Se você é clarinetista tocando clarinete, se é violão tocando violão, se é piano tocando, sabe, tipo, você tem que ter o seu momento de colocar o conhecimento em prática, mas bastante, sabe? Legal. Bem feito, né? Com intensidade. Não adianta o cara pegar o dó maior, faz o acordezinho. Não, você tem que fazer, ele tem que entrar na música, você tem que conseguir
pôr ele para fora. E a melhor maneira de pôr para fora é ficar fazendo parte por parte. Então, esse foi um método que eu desenvolvi. Então, eu trabalho com todo mundo que às vezes pretende, né, eu quero improvisar, eu quero pensar ritmicamente e tal. Então, eu vou dando esses passos juntos. Porque depois você pega, por exemplo, a gente brincou com o Dó maior. Se você pega o próximo acorde, o Ré menor com sétimo, o Sol com sétimo, o Dó de novo, e aí você vai brincando com acorde por acorde, chega uma hora que você consegue visualizar a linha melódica para poder improvisar ali naquele pedaço. E aí é com todos, acontece, funciona com todos os acordes. Então, por isso que eu digo, são alguns caminhos, né, para você fazer da improvisação uma coisa mais próxima, né? Não ficar aquele, eu improviso, mas eu nem sei que nota eu uso. Eu já fiz muito. Né? Eu já fiz. Que nota eu começo? Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu fiz muito isso. Eu já tive que pôr isso para fora muito, 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 tomar bronca, um cara falar, olha, você usa uma nota ali que não, aquela nota não rola, não. Aí você, por quê? Porque o acorde é esse. Você fala, tem isso. Então, você tem que pôr isso para fora. Hoje em dia a gente tem, né? Tem professores, tem métodos que ajudam um pouco a sintetizar. Mas se você não pôr para fora, quantos alunos eu já não tive de você falar, você improvisa? O cara, improvisa um pouco. Aí você dá um dó maior pro cara e fala, improvisa aí. Aí ele começa a pôr nota que não tem nada a ver, não funciona. Você fala, ele falou que improvisava. Né? Então, o que é isso? Ele tem a vontade de ser espontâneo, de criar, mas ainda falta ter um degrauzinho, sabe? Falta conhecer as notas, falta entender o acorde, falta entender a nota aqui. Né? Eu já tive experiência de pegar vários alunos e falar, vamos improvisar só com as notas do Ré menor com sétimo. E aí, no segundo compasso, o aluno está fazendo outras notas. Então, é um negócio difícil, entendeu? Você ter essa... É claro, né? Isso estou falando, é um pensamento vertical, né? Estou falando, vamos só tocar o Ré, o Fá, Lá e o Dó. Só essa. Aí chega uma hora que o aluno não se aguenta. Ele toca uma outra nota. E, às vezes, essa outra nota é sempre errada, a maioria das vezes. Tipo, uma nota que não podia ter tocado. Então, até o cara conseguir criar, desenvolver a espontaneidade dele só com aquelas 3 notas, ele precisa pôr a mão na massa. Então, é um exercício, é um caminho. Né? Então, a gente não pode pular esse passo e já querer pegar uma harmonia e já... vou só ler aqui, vou tentar improvisar. Não. Você tem que dar um passo atrás, conhecer as notas, tocar no seu clarinete, saber fazer aquelas notas funcionar para dar esse passo. Então, muita gente, inclusive eu, tem um pouco esse anseio de passa um pouco essa fase, né? Já li no livro, já sei a teoria e tal, deixa eu fazer. Aí não dá certo. Então, você precisa caminhar por cima ali do assunto para poder fazer o assunto acontecer. Legal, cara. Legal. Eu queria aproveitar esse ensejo do que a gente está falando de improvisação, de dar aula. Eu tinha umas questões antes para te perguntar algumas coisas sobre essa coisa se você imagina que existe uma possibilidade de a gente ter uma formalização desses processos de ensino da improvisação na música brasileira, se você acredita nesse tipo de coisa. Eu acompanho algumas discussões aqui de colegas meus da área da música popular, aqui da Unicamp, né? O Zé Alexandre, inclusive, que toca com você, Sim. né, a rapaziada. Sim. E a gente conversa um pouco sobre esses elementos, assim, e eu ouço muita gente, assim, às vezes que critica, por exemplo, esses processos de quando você formaliza demais um processo que é muito dinâmico, que ele é muito, como você mesmo falou, né, uma escola de boteco, quer dizer, que no seu caso já seria uma pós-graduação, né, uma escola de boteco com Yamandu é uma pós-graduação completa. É uma pós-graduação. Então, e aí eu queria que você falasse um pouquinho se você vê esse processo acontecendo no choro, né? Sim. E aí já usar esse link para você falar um pouquinho sobre a Escola de Choro aí de São Paulo, que eu sei que é um projeto que você está atuando e tal. Legal. Então, olha, Vinícius, eu vejo um pouco eu tenho, né? Na verdade, o Brasil ele é muito, não sei por quê também, mas porque é um país novo, lógico, mas ele, né, é muito escasso o material para se estudar. Vamos falar, improvisação da música brasileira. Né? Então, você tem o quê para estudar? As gravações, né? Tem os músicos que fazem isso, mais material, igual tem... você vai para os Estados Unidos, né? Europa, tem os métodos, tem método para interpretar peças na Europa, né? Você tem estudos para interpretar Mozart, para interpretar. Imagina? Então, você tem estudos para staccato, você tem estudo para ligato, você tem estudo para linguagem de jazz, você tem estudos, né, específicos sobre o John Coltrane, você tem métodos e métodos específicos sobre o Charlie Parker,
as frases, a maneira de pensar, as construções das músicas dele, enfim. Tem muita coisa extraída do que já foi feito, né? Então, tem muita coisa que processaram. E no Brasil ainda isso anda muito devagar, né? Eu acho que os violonistas e pianistas, eu vejo que são pessoas que fazem mais, eu acho, né? Você tem métodos de violão, eu pelo menos tenho bastante coisa aqui, tem do Bellinati, tem do Marco Pereira, tem do Toninho Horta, então tem uns análises assim que são válidos pra caramba, tal. Só que eu acho que de toda forma, né, o pandeiro, eu acho que tem um pessoal também que escreve, tem né, monta trabalho explicando as manulações, tal, que são um exercício meio de técnica, meio dentro do estilo da música brasileira, tal. Mas eu acho que de toda forma, a música popular brasileira, ela sempre foi passada via oral, né? Ela tem uma importância. Antes de ser escrita, ela foi passada por outro de ouvido, né? Então, ela até hoje, por isso que, né, as rodas de choros todas são, a maioria são, pô, você chega com uma partitura, não soa tão bem como você chegar tocando seu repertório decorado, né? Que é um estudo até, uma coisa interessante de se fazer na roda de choro por várias questões, né? Por questões interpretativas, por questões estéticas, por questões de facilidade, né? Você chegar numa De roda espaço, às vezes, né? se você quiser tocar sem choro, no mínimo a sua pasta vai ser dessa grossura. Aí você tá numa roda apertada, você tem que montar uma estante, você tem que pôr ela ali, você tem que virar a página. Então, tem muita coisa que envolve. Então, né, mas voltando, a gente vê que a tradição é oral. E é lógico que é super importante escrever, né? Porque se ninguém escrevesse, seria impossível, às vezes, passar algumas coisas para frente, né? Então, tem vários compositores que eram super compunham muito pouco, mas que compuseram músicas maravilhosas que se ninguém tivesse escrito a música lá, ela ia se perder. Então, tem o seu valor também. Mas eu acho que, assim, a nível de estudo, de ensino, eu acho que é válido ter um material para passar desde que aquele material aconteceu. Né? Então, você pegar e falar, vou falar sobre o, sei lá, tipo, processo de improvisação do Paulo Moura. Então, é uma coisa que já aconteceu, né? Então, se um cara faz uma pesquisa, claro, um músico consciente, dentro do assunto, tal, faz uma pesquisa, eu acho ela válida, porque daí foi uma coisa que aconteceu, né? Foi uma coisa que o cara captou ali e ele tá fazendo aquilo se tornar próspero, né? Não deixar que se esqueça aquela memória. E já foi posto em prática, todo mundo já viu que funcionou, tem prova disso, e aí ela se estabeleceu como um processo de educação agora. Agora, eu acho que sempre inventar coisas, tipo, pô, eu crio um método que, tipo, às vezes eu vejo pessoas fazendo materiais de coisas que você não vê acontecendo por aí, né? Então, você vê o cara faz uma média escala do choro, não sei, mas você não vê os caras tocando isso. Então, não é um processo que... Então, assim, é lógico que o método é válido, mas ele vai precisar muito de um professor, de uma instrução, o tempo inteiro, né? Então, não é uma coisa que qualquer pessoa vai ler, porque isso acontece muito. Qualquer pessoa, às vezes, lê um material e acha que é só ler aquilo lá e tentar pôr aquilo em prática, sem nunca ter ouvido, sem nunca ter escutado, sem nunca ter uma referência. Então, ele acaba, às vezes, trilhando caminhos que não são os caminhos corretos, sabe? Tipo, tem em vários sentidos. Por exemplo, escrever melodias. Então, tem pessoas que, às vezes, comprou um método de choro, comprou lá nos Estados Unidos o método de choro, de um cara que tocou choro uma vez na vida, gosta e resolveu escrever um método, fez o meu cara comprou lá. E aí o cara aqui no Brasil compra, começa a estudar e vai para a roda de choro. Então, é tipo 80% de chance dele cometer vários erros, vários problemas, não entender nada do que está acontecendo, porque é bem provável... Exatamente, porque ele não tem referência nenhuma. Aquilo que ele tem em mãos para estudar não é uma coisa que aconteceu, né? A melodia que escreveram ali, tipo, né? O cara provavelmente deve ter erros de harmonia, erros de atualização, porque o choro, por mais que ele tenha o seu formato, ele nas rodas de choro ele se atualiza o tempo inteiro, os finais, as repetições, onde que improvisa, onde que não improvisa, choro que não se improvisa jamais. Tem isso nas rodas, né? Então tem roda, então o cara chega com esse livrinho, abre lá, aí vai tocar um choro que não improvisa e de repente no livro tá falando para improvisar, ele vai lá e improvisa, então ele não consegue entrar. Então eu sou a favor de criar coisas que já aconteceram, né?
E se essas coisas são novas, que elas têm que andar de um jeito, ela tem que ser consciente, sabe? O cara, pô, beleza, comprei um livro nos Estados Unidos, então, de música brasileira, pô, eu vou pegar esse choro, eu vou ouvir aqui os músicos brasileiros, vou ouvir a primeira gravação, vou ouvir a última gravação, né? Então o cara pega o Jacó tocando de um jeito e pega o Hamilton tocando de outro e fala, porra, então temos essas opções aqui, né? Temos essas opções, temos essas ideias. Então o cara tem uma consciência. Então eu sou a favor, aliás, é necessário, né, ter os estudos e tal, mas eu acho que não custa nada também ensinar como aplicar aqueles estudos, né? Eu acho que Legal. o cara já faz estudo, o cara já cria tudo, não custa nada ter uma orientação adequada para aquele material, né? Eu acho que tem muita coisa que já tem isso, mas que vale a pena as pessoas, os estudantes, ter mais orientação sobre isso, sabe? Tipo, Legal. E aí eu chego nesse ponto para falar um pouquinho da Escola de Choro de São Paulo, que a gente tem aqui, né? Que ela começou no início do ano passado, 2019, e assim, então ela tem uma tradição, na verdade ela tem, né? A gente se espelha, aprende muito observando a Escola de Choro de Brasília, a Escola Portátil do Rio de Janeiro, né, que são projetos que já têm uma estrutura maior e aconteceu muita coisa, acontece coisas, né? Então não é que, tipo, os caras têm uma escola lá. Não, lá produz, sai músicos, sai ideias, sai arranjos, sai melodias. Então é uma coisa muito viva. Então a nossa ideia inicial é bem baseada nisso, tipo, São Paulo não tem, né, uma escola de choro, então a gente quis montar um projeto assim, com esse mesmo propósito, né, de ensinar choro. Então a gente tem uma coisa de partir do princípio da via oral, então todas as aulas, elas são a tentativa, todo o repertório a gente tenta induzir o aluno a decorar. Então, são aulas, né, a gente começando ali a explicar o projeto, acontece toda segunda-feira, né, numa praça aberta, é de graça, e a gente não recebe nada, a gente também dá aula de graça, a gente doa ali o nosso tempo. Esse momento é realmente um momento por amor ao choro, por tentar divulgar um pouco mais a história e fazer as pessoas conhecer e gostar. E é impressionante como eles gostam muito, todo mundo gosta, quem está no parque caminhando gosta, o cara do bar da frente gosta, Legal. os alunos gostam. Então, e aí tem esse ponto específico que é a tentativa do aprendizado oral, né? Ele é um aprendizado, por exemplo, para violão, para cavaquinho, pandeiro. Ele é um pouco mais fácil, é mais intuitivo, no sentido de que as harmonias às vezes se repetem, as sequências harmônicas às vezes são mais compreensíveis, tal. Para as melodias a gente ainda tem uma dificuldade, porque imagina, você pega um aluno novo que está ali tirando um choro mais tranquilo, assim, um choro tecnicamente não difícil, para ele memorizar, imagina, o choro tem 3 partes, para ele memorizar as 3 partes, demora. Até para a gente decorar demora. Eu, às vezes, consigo decorar uma harmonia e não consigo decorar a melodia, porque eu consigo criar relações mais rápidas com a harmonia, né? A melodia, ela é uma melodia, ela é uma frase que você tem que decorar a frase lá, né? Não adianta você ficar inventando, ela tem lá o jeito certo de tocar. Então, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, o bandolim que a gente tem na escola, flauta e clarinete, a gente desenvolve processos, então, mecanismos para fazer isso acontecer. Então, a gente tem a partitura física, a gente tem a gente tem um drive. A escola nós estamos aprendendo a gerir uma escola, né? Então, a gente está aprendendo, e como ela é assim, ela é toda democrática, né? Ela é aberta, então a gente também, da mesma forma que a gente abre para as pessoas, a gente abre para receber informação, então a gente está sempre aprendendo. É muito difícil montar uma escola, né? Agora a gente está entrando nas questões burocráticas, então a gente quer ter o CNPJ para poder fazer projetos, para poder ampliar todo o esquema. Então a gente vê que isso é difícil para uma escola, né? Você tem que ter estatuto, você tem que ter presidente, você tem que ter tesoureiro, você tem que ter toda a estrutura. Então, estamos aprendendo com isso, só que ao mesmo tempo nós criamos um esquema. Então a gente tem lá, por exemplo, um drive, né? Que a gente cria as partituras, a gente decide todo esse material antes, então a gente trabalha por semestre. Então a gente tem, semestre você usa lá 4 meses do semestre, né? Normalmente. Então nós trabalhamos uma música por mês, né, que são 4 aulas apenas, então uma música por mês. E aí a gente cria a partitura
Aí cada professor tem uma maneira de trabalhar, mas basicamente cada professor grava um áudio e um vídeo para o seu aluno. Eu, no meu caso, eu gravo a mão do clarinete, tocando as notas, e Legal. tocando com metrônomo e bem lento. Então, tem alunos que já tocam, que já sabem ler partitura, tem alunos da Unesp, da USP que participam. Então, esse pessoal não tem dificuldade nenhuma em ler, então eles vão decorando, e se já decorou, eles vão trabalhando harmonia, então a gente vai achando o que trabalhar com eles. Para quem é iniciante, na turma de clarinete, por exemplo, todas as aulas eu tenho todos os níveis. Então, todas as aulas em formato de arranjo. Então, quem está começando agora, por exemplo, eu tenho uma turma, tem um pessoal que nunca comprou clarinete para fazer as aulas. Olha. Bem interessante, bem legal. Então, eles, obviamente, não vai tocar o benzinho do Jacó do Bandolim já de cara. Então, eu escrevo um arranjo para eles, para trabalhar as primeiras notas que eles estão aprendendo. O aluno intermediário já arrisca a melodia uma oitava abaixo, por exemplo, que ele consegue, já força um pouco. Quem já toca oitava acima e improvisa. Então, todas as aulas são em formato de arranjo. Então, isso faz. Essa experiência eu fiz sozinho, né? Foi uma coisa que eu criei no meu curso, fui criando, e descobri que em um semestre eu tinha alunos que tocavam 3, 4 notas. No final do semestre, ele consegue tocar parte A de um choro, só de ouvido. Legal. Porque o amigo fica tocando ali, ele vai pegando as primeiras notas. Então, você percebe na segunda aula ele faz 3 frasezinhas da melodia, depois volta para a nota longa e tal. Aí na terceira aula ele já faz 4, 5. Aí você vê que na última aula ele já está arriscando o tema inteiro. Então, funcionou bem. É lógico, depende da disposição do aluno, né? De como o aluno se propõe. Aqueles que estudam mais desenvolvem mais. Mas é um projeto que caminhou muito. Dali de dentro já surgiram alguns grupos. Então, acho que a gente tem entre 3 ou 4 regionais de choro que estão tocando aí em bares, se apresentando, que surgiram ali da amizade que se cria dentro da escola de choro. Nós temos um encontro mensal, que é o nosso encontro geral ali, que todo mundo toca junto, a gente bate um papo. Tem um momento a gente faz uma espécie de um masterclass, que junta ali 4 músicos, eles tocam, a gente fala com eles como se estivesse falando com todo mundo. Então, ali, nesse momento, a gente ensina, né, a postura da roda de choro, como você chega numa roda de choro, como você se comporta numa roda de choro, o que você tem que olhar quando você está numa roda de choro, né? Você tem que olhar desde quem está na roda, o clima que está a roda, o lugar que é aquela roda, né? Aqueles erros básicos, né? Você chega numa roda que os caras estão tocando um monte de música desconhecida, aí você vai lá, senta, já senta às vezes sem cumprimentar, sem conhecer ninguém e toca uma música mega conhecida. Então você quebra completamente com aquele clima, os caras estavam em outra onda. Claro. Então tem umas coisas que, né? Não é que deve ou não deve, mas que são Tem uma etiqueta, como todos os lugares tem a sua etiqueta. Exatamente. Você tem uma historinha ali que tem que acontecer na roda de choro, né? Tem casos que às vezes você nem precisa tocar no primeiro dia, na primeira aparição na roda, né? Então tem momentos que você aprende muito mais sentado e observando do que já querer tocar e se mostrar para alguém. Então a gente trabalha esses quesitos ali na escola. A gente parou agora por causa da pandemia, produzimos alguma coisa online, mas a tendência agora é voltar e ampliar aí os cursos, as ideias, né? Agora talvez a gente já volta com o CNPJ, então a gente vai se inscrever em projetos de patrocínio, projetos da prefeitura, né? Para poder ter mais estrutura. Mas é um projeto muito bonito, assim, é muito legal. Vai músicos, o Roberto Sion, ele caminha nesse parque aí, que é perto da casa dele. Então tem dia que ele passa lá, ele para, ele dá um toque pro aluno. No ano passado, nesse ano, em janeiro, foi o Mirabás, estava aí, a gente é muito amigo. Aí ele foi lá, ele deu uma aula pros caras ali, conversou, resolveu o problema de aluno, sabe? Tipo, seu som tá assim, ó, faz assim e tal. Então sempre vai violonista dar uma olhada, pandeirista, então é bem legal, assim. Clima muito bom. Eu imagino que deve ser uma vibe super, super bacana. E na rua, super né? Bacana. Na rua, na praça, né? Todo mundo vê, todo mundo ouve. É bem legal. Legal. Bem massa. Bom, Bicho, eu acho que ficou melhor que a encomenda. Eu tinha pensado algumas ideias para a gente conversar, mas você matou a pau, como sempre. Você é um cara bom dia. Dá para falar até amanhã aqui. Opa, sempre. Gostoso. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais para frente, fazer a segunda parte. Com certeza. Mas eu
queria te pedir uma coisa, eu não sei se pode, porque eu não sei se o horário, como é que tá aí em Sampa, mas Sim. rola uma palhinha no finalzinho, assim? Alguma coisinha? Um sonzinho? O que você acha? Opa, claro, rola sim. Você tem alguma preferência de música, assim, ou... Não, manda o que você Tá, curte aí, que o que você faz para mim é 10. beleza. Então vou tocar aqui uma música minha, o meu primeiro choro, chama Até Que Enfim. É um Opa, até que choro... enfim, é isso. Vamos lá. Chorinho simplesinho. Aê, caboclo. É isso Bom aí. demais. Pô, Quase- prazerzaço aí, Vinícius. Eu ia arriscar um batuque aqui, mas eu fiquei com medo do streaming e acabar Ah, pode crer. Bom balançando o demais. negócio demais aqui. E aí, eu Cara, fiz ela mais livre também aqui, só para mostrar, mas, pô, ah, prazerzaço aí. legal, legal. Cara, eu queria te agradecer de coração, assim, eu acho muito legal. Eu acho que vocês cumprem uma lacuna super, super importante, assim. A gente tem uma formação, a gente já conversou pessoalmente sobre isso algumas Sim, vezes, né? Eu acho sim, que a gente tem uma carência na nossa lacuna, a gente, todo mundo, clarinetista sim. geral e os nossos Geral, sim, brasileiros em especial, é uma lacuna muito grande nessa formação de um ensino criativo, de um ensino que sim. quem está ali envolvido aprenda a usar a sua própria voz, aprenda a encontrar a sua própria A voz, sua que eu acho que própria é voz, mais importante, né? E exatamente. eu acho que vocês têm um trabalho, você tem um trabalho genial aí, Pô, e eu obrigado. tenho certeza que a galera curtiu pra caramba aí, vai curtir pra caramba Pô, esse bom videozinho aí, demais. bate-papo. Eu fiquei super feliz, Vinícius. Obrigado, parabéns pelo projeto. Eu acho também fundamental essa pesquisa, né, a gente ir resgatando essas coisas. Tem muito Legal. músico com muita informação bacana para passar, né? Então, você também, um cara que sempre consegue tirar isso aí da gente. Eu acho que é super produtivo e é Legal. muito legal. Parabéns aí, massa demais. Imagina. Eu que agradeço, cara. A gente fica em contato aí, fica bem e vamos seguir. Combinado. Vamos marcar uma segunda parte para daqui a pouco aí, Com, para breve. com certeza. Com certeza. Fico esperando. Opa, valeu. Valeu, Um meu velho. abraço. Até mais. Abraço, Tchau, hein? tchau.